onde daqui a pouquinho vamos curtir toda a emoção da 14ª e antepenúltima prova do Mundial de Fórmula Indy. Uma corrida decisiva para a definição do campeonato. Al Unser Jr. precisa apenas de um 5º lugar para ser o campeão antecipado. Emerson Fittipaldi ainda acredita no título, tem de jogar tudo em uma vitória e torcer para que Al Unser Jr. não pontue ou pelo menos faça só um pontinho aqui em Elkhart Lake hoje. A pole position do canadense Paul 3. Al Unser Jr. largando na 4ª posição. Emerson Fittipaldi o 9º. Raul Boesel o 10º. Maurício Gugelmin com muitos problemas vai largar na 25ª posição. E Marco Greco é o 29º. Daqui a pouquinho vamos ter as voltas de apresentação e aí sim a bandeira verde largada para 50 voltas da emoção pura da Fórmula Indy para você. E agora vamos até o grid com Luiz Carlos Azenha. Boa tarde, Azenha. Boa tarde, Theo. Boa tarde, Dedê. Boa tarde aos nossos amigos da Indy. A questão aqui nos boxes crítica é a questão do combustível. Não dá para errar no cálculo do combustível, no cálculo das paradas de boxe, porque essa é uma pista muito longa. Havendo problema de combustível, ficando sem combustível, o piloto está fora da corrida. Já aconteceu com o Danny Sullivan, que estava para vencer a corrida, mas aí ficou sem combustível a 500 metros da linha de chegada. Theo. Ok, daqui a pouquinho o Dedê Gomes também vai conversar sobre esse problema do combustível. Essa é uma prova, os carros ainda parados no grid. Você nessa imagem lindíssima aqui da pista, sem dúvida, a pista 3º, 4º, Al Unser Jr., o 5º, Rob Gordon, o 6º, Adrian Fernandes, repito que o Emerson larga em 9º, Raul em 10º, Maurício Gugelmin na 25ª posição, Marco Greco o 29º. Aí você vendo os carros posicionados já no grid, daqui a pouquinho saindo para a primeira volta de apresentação. Dedê Gomes, o que a gente pode esperar dessa corrida nesse circuito de alta velocidade com esse grid que foi definido no treino de ontem? Theo José, Luiz Carlos Azenha, amigos da Rede Indy 94, muito boa tarde. Realmente Elkhart Lake é um circuito maravilhoso, circuito misto mais veloz de toda a temporada. E isto cria esse problema da falta de combustível, muitas vezes a pane seca nos carros, porque os pilotos andam com o pé no fundo o tempo inteirinho. Então pode variar, se tiver bandeira amarela, a estratégia da corrida muda. Nós temos uma corrida hoje fantástica. O Paul Tracy, o ano passado, ele largou na pole e ganhou a corrida, e esse ano a chance é muito grande. O Al Unser pode definir aqui a temporada, mas a gente tem esperança do Emerson Fittipaldi, que fez um grande treino nesta manhã, disse que acertou o seu carro igual ao Paul Tracy, então a gente poderá ter uma corrida muito disputada e uma progressão do Emerson. O Raul tem seu carro bem ajustado, também deverá fazer uma corrida de recuperação, e o maior problema é Maurício Gugelmin, que teve um treino essa manhã muito ruim. Aí vocês têm o grid de largada. Daí o Paul Tracy largando pela 3ª vez na pole position com tempo de 1:45.416 a uma média de 220 km por hora. Jacques Villeneuve segundo, 1:45.988. Nigel Mansell terceiro, 1:46.16 milésimos. Na 4ª posição ele, líder do campeonato, bem próximo do título, Al Unser Jr., 1:46.196. Na 5ª, o Flash Gordon com 1:46.916. Mexicano Adrian Fernandes fez um belíssimo trabalho também, larga em 6º lugar, 1:46.975. Mário Andretti é o 7º, 1:47.474. Na 8ª posição, Mark Smith. Emerson Fittipaldi é o 9º, com 1:47.739 milésimos. Na 10ª posição, brasileiro Raul Boesel, com 1:47.754. Em 11º, Ed Cheever. Na 12ª posição, Dominic Thompson. Você vê na primeira fila, canadense Paul Tracy, que detonou o recorde do circuito, que era dele mesmo no ano passado. No ano passado, Paul Tracy largou na pole position aqui em Elkhart Lake e liderou as 50 voltas da corrida, vencendo com 27 segundos e meio de vantagem para o Nigel Mansell, que você vê aí do lado do Al Unser Jr., que foi o 2º colocado no ano passado. Uma explicação que é necessária. Como Al Unser Jr. pode ser campeão hoje aqui em Elkhart Lake com 2 provas de antecedência? Porque depois vamos ter apenas Nazaré, no próximo domingo, no dia 9 de outubro, Laguna Seca. Se o Al Unser terminar de 5º para frente, ele é campeão independente do resultado do Emerson Fittipaldi. Hoje, o Emerson tem que tirar aqui, no mínimo, 13 pontos da vantagem que o Al Unser Jr. tem de 56 pontos. Se o Emerson ganhar,
o Al-Anseh terminando em sexto lugar também vai ser o campeão. Se o Emerson terminar em segundo, o Al-Anseh pode ser o campeão com o nono lugar. Se o Emerson for o terceiro colocado, o Al-Anseh precisa apenas da 11ª posição para ser o campeão. O Emerson, se terminar de 4 para trás, o título vai ser do Al-Anseh Júnior, mesmo ele não terminando a corrida. E o Marco Greco ficou parado no grid, só agora vai saindo. Ele tinha problemas de câmbio. Talvez o problema também já atingiu nessa primeira volta de apresentação. Aí está o Michael Andretti. A equipe Chip Ganassi não fez um bom trabalho neste final de semana. Michael Andretti está largando em 20º, Maurício Gugelmin largando na 25ª posição. Você vai vendo aí que é um circuito de altíssima velocidade. Essa é a reta oposta. O piloto fazendo em 5ª ou em 6ª marcha, dependendo do câmbio que tem. O Michael Andretti, por exemplo, utiliza um câmbio de 6ª marcha, a velocidade atingindo aí 295 km por hora. Vamos conhecendo o circuito de Elkhart Lake de 6.436 metros. Tem uma redução forte agora, 4ª, 5ª, 3ª, 2ª. E essa curva para a esquerda feita em primeira marcha é a parte mais lenta do circuito, 72 km. Já colocando a 2ª marcha e essa reta em subida. E lá na subida vai pintar uma curva para a esquerda, uma curva cega. O piloto abre para fazer a tangência e depois nem vê muito bem a saída. Aí está em 3ª marcha, fez a curva em 2ª, já colocando a 3ª marcha, 4ª marcha, uma pequena reta, curva para a direita, já se dirigindo ao carrossel. Aí uma 2ª marcha, vai colocar na entrada de uma curva que vai pintar lá em cima, que dá acesso ao carrossel, uma curva de altíssima velocidade. Aí está, em 2ª marcha, curva para a esquerda, já colocando a 3ª, a 4ª, a 5ª e fazendo o carrossel. Para que você tenha ideia, o carro nessa curva, nesse ponto do circuito, está em 230, 235 km por hora. Depois no carrossel, logo na saída, já colocando uma 6ª marcha. Vamos ter uma curva para a direita, uma reta sinuosa, se podemos chamar assim. Tem uma curva para a direita, sempre em descida. Aí também pé embaixo, flat, 300, 305 km por hora. Você observa que nesse circuito tem muitas árvores, e como eu disse, fica praticamente no meio de uma floresta. Essa é a primeira volta de apresentação, devemos ter 2 hoje aqui em Elkhart Lake. Você na carona de Michael Andretti, conhecendo a pista. Daqui a pouquinho já vai ter uma redução para a 4ª marcha, para a 5ª marcha, 4ª, 3ª, 2ª. E vai pintar uma curva para a direita. Essa curva aí feita em 2ª marcha. Na saída, já colocando a 3ª, a 4ª e a 5ª. Bem embaixo também. Dessa vez dirigindo para a curva que dá acesso aos boxes, para a reta de chegada. Já vai entrando agora na reta dos boxes o Michael Andretti. Está em 3ª marcha, 4ª, 5ª, 6ª. E você pegou carona, uma volta completa com o norte-americano Michael Andretti, que deve anunciar no próximo domingo contrato assinado com a Newman Haas. Que ele já assinou o contrato, isso ninguém tem dúvida. Está aí completando a volta agora o Michael Andretti. Só falta o anúncio oficial, ele vai substituir o pai, Mário Andretti, na equipe Newman. Vamos voltar aos boxes com Luiz Carlos Azenha, quando estamos na última volta de apresentação. Azenha, como é que está a temperatura? Como é que está a atmosfera aí fora? Você agora na carona de Maurício Gugelmin. Theo José, está quente. A preocupação das equipes continua sendo aquela do desgaste, do consumo de combustível. Serão 2 paradas de boxe, mas se não houver bandeira amarela, já aconteceram 2 corridas em que não houve bandeira amarela. Segundo nos disse o Raul Boesel, um pouquinho antes de entrar no carro, o piloto já larga nesse circuito muito preocupado em economizar combustível, porque como disse o Dedê, o carro anda muito, gasta muito combustível. Você observando aí a telemetria do carro do Maurício Gugelmin, trabalho do acelerador, trabalho também a velocidade, rotações do motor. Dedê Gomes, no ano passado, tivemos apenas uma bandeira amarela por causa de um acidente com o Adrian Fernandes. Aqui, como a gente está vendo nessa imagem, é uma pista que tem muita área de escape. Realmente o problema do combustível se complica sem bandeiras amarelas.
Exatamente porque, por exemplo, a vitória do Paul Tracy o ano passado, ele fez a corrida, ele fez a média de 118 milhas por hora, o que equivale a 189 quilômetros por hora, e no ano anterior, ou melhor, no ano de 1991, o Michael Andretti, quando ganhou, fez a média de 126 milhas por hora, o que equivaleria hoje, rapidamente, 202 quilômetros por hora de média. Então aí vocês têm a dimensão daquilo que gasta de combustível se não tiver bandeira amarela. E esses carros, eles trabalham com muito pouca asa para terem as velocidades, como o Theo acabou de descrever, a volta da pista inteira, tem que trabalhar com pouca asa para ter muita velocidade e um pouco melhor de pressão aerodinâmica justamente na parte do carrossel, onde eles precisam ter estabilidade para fazer a curva. É uma corrida que a gente pode esperar muito dela. Esse sim é o Adrian Fernandes, aquele era o Stefano Hansel. Esse aí o Nigel Mansell. Tá largando do lado de Al Unser Jr. E como você pode ver também, é um circuito com vários pontos de ultrapassagem. Aí no carrossel, mais uma vez, os carros. Por isso mesmo o Emerson largando em 9º lugar, o Raul Boesel largando em 10º. Eles podem fazer provas de recuperação, sim. Vai depender muito do carro que tem para a corrida. Aqui vale também a estratégia do piloto. A estratégia da equipe. E mesmo o Maurício Gugelmin, largando em 25º, teve muitos problemas no warm-up hoje, fez um acerto, está indo para a pista com acerto cego. Ele pode também fazer uma prova de recuperação. Aí você vê o circuito de Elkhart Lake, vamos ter 50 voltas, tem 4 milhas, ou seja, 6.436 metros. A corrida vai durar 321.800 metros. Daqui a pouquinho os carros já vão entrar, os Pace Cars no box, e vamos ter a bandeira verde. Paul Tracy, Jacques Villeneuve, a primeira fila canadense aqui em Elkhart Lake. Emerson Fittipaldi já avisou que vai tentar ganhar posições logo na largada. É uma reta que a gente pode dizer que é média, não é muito longa, depois da largada, até a curva número 1. Uma curva rápida também. Vamos prestar atenção nessa largada. Paul Tracy e Jacques Villeneuve, lado a lado, Al Unser Jr. e Nigel Mansell. Mais atrás, Flash Gordon e Adrian Fernandes. Paul Tracy vai largar por dentro, vai pintar a bandeira verde. Vai começar o grande prêmio de Elkhart Lake. Bandeira verde! Aí está Paul Tracy ganhando a primeira posição. Al Unser Jr. botando muita pressão em cima de Nigel Mansell. Emerson também está no bolo tentando ganhar uma posição. Está aí o líder, o canadense Paul Tracy. Segunda posição do Jacques Villeneuve. Al Unser Jr. já é o terceiro. Já teve gente ali buscando a terra. Dominique Dobson. Olha só o Jacques Villeneuve como vai para cima do Paul Tracy. Foi o melhor Reina classificado aqui em Elkhart Lake. Al Unser Jr. também em terceiro, já tentando se aproximar do Jacques Villeneuve. Colado, Rob Gordon é o quarto, o quinto Nigel Mansell, o sexto o Mário Andretti. O Emerson largou bem. Vamos ver na passagem a posição do Emerson. O primeiro Paul Tracy, o segundo Jacques Villeneuve, o terceiro Al Unser Jr., o quarto Rob Gordon. Uma boa largada também de Mário Andretti, que é o sexto, deixou o Adrian Fernandes em 7º lugar. Já estão no carrossel, já se dirigindo para completar a primeira volta aqui em Elkhart Lake. E o Paul Tracy vai abrindo um pouquinho, deixando toda a confusão entre Jacques Villeneuve e Al Unser Jr. Olha o Al Unser para cima do Jacques Villeneuve. O Adrian também vai botando pressão no Mário Andretti na briga pela 6ª posição. É a primeira volta do Grande Prêmio de Elkhart Lake. A 14ª e antepenúltima etapa do Mundial de Fórmula Indy. Nigel Mansell e o Emerson passando em 8º lugar. Não saiu bem o Raul Boesel. Ainda não passou Maurício Gugelmin, passando agora à frente do Hiro Matsushita. Completa a primeira volta Paul Tracy. Primeiro Paul Tracy, segundo Jacques Villeneuve. O terceiro, Al Unser Jr., quarto, Rob Gordon, quinto, Nigel Mansell, sexto, Mário Andretti, o sétimo, Adrian Fernandes, o oitavo, Emerson Fittipaldi, nono, Mark Smith, o 10º, Ed Shiver, 11º, Dominique Dobson, o 12º, Raul Boesel. Vamos ver o Maurício Gugelmin.
É o 25º colocado, Maurício Gugelmin. Marco Greco, o 27º. Claude Bourbonnais já ficou fora na curva número 8. Não sei se ele volta para a corrida, mas é a primeira informação que a gente tem da kart. Olha, o Paul Tracy nessa volta já abriu 1,8. 1,8 em cima do Jacques Villeneuve na primeira volta. Tá aí, ó, o Claude Bourbonnais, tá fora. O canadense Claude Bourbonnais fazendo sua 4ª prova na Fórmula Indy, tá fora. Esse é o Michael Andretti. 16º colocado, foi muito bem na largada, ganhou 4 posições. Já vai botando pressão em cima do Arjen Lendijk. Ele que também não tem um carro 100% acertado aqui para El Kart Lake, vai levando no braço, na garra. O estilo todo dele de pilotar super agressivo. Vai para cima do Arjen Lendijk. Você viu que o Arjen Lendijk, quando foi apoiar na zebra, colocou a roda um pouquinho na terra. Isso é normal aqui em El Kart Lake. As zebras são estreitas, por isso o piloto vai muito na terra e é um problema também porque joga a terra na pista. Olha, o Al Unser Jr. passou meio segundo atrás do Jacques Villeneuve. O Rob Gordon estava 1 segundo e 3 atrás do Al Unser Jr. Theo Fabi, Arjen Lendijk, que renovou seu contrato com a equipe Indy Regence por mais 2 anos. E veio o Michael Andretti atrás. Depois passando o Scott Goodyear e o Bob Rahal. Segunda volta completada, abre agora 2,5 segundos. Vai detonando o Paul Tracy aqui em El Kart Lake. Jacques Villeneuve é o segundo, está apenas 1 segundo à frente do Al Unser Jr. O Emerson tem 1 segundo para o Adrian Fernandes, permanece na 8ª posição. O Raul Boesel é o 12º, está 7 décimos atrás do Dominic Dobson. Maurício Gugelmin continua em 25º lugar. Você observando aí o Michael Andretti tentando se aproximar do Arjen Lendijk. Paul Tracy primeiro, Jacques Villeneuve segundo, o terceiro Al Unser Jr., o quarto Rob Gordon, o quinto Nigel Mansell, o sexto Mario Andretti. Você vê o Emerson em 8º, Raul Boesel na 12ª posição. Dede Gomes, 2,5 segundos do Paul Tracy em 2 voltas. Vai detonando o canadense Paul Tracy. Ritmo fortíssimo do Paul Tracy nessas 2 primeiras voltas de corrida. Ele está virando na casa de 1,12. Todos os outros 4 primeiros, Villeneuve, Al Unser, Gordon e Mansell, na casa de 1,13. Depois já pula para a casa de 1,14. E hoje de manhã o Rob Gordon, que foi o mais rápido, fez 1 minuto e 48 segundos. Enquanto que o Mario Andretti tinha feito 1 minuto e 49. Ou seja, o Paul Tracy, com esse ritmo que ele está impondo, 1,52, é um ótimo tempo. Ele está indo muito rápido. Olha, o Theo Fabi já passou o Raul Boesel. Não vai rendendo bem o Raul Boesel nesse início de corrida. Daqui a pouquinho vai ficar para o Arjen Lendijk e também para o Michael Andretti. Você viu passando o Raul ali, depois do carro amarelo do Theo Fabi. Bob Rahal também botando muita pressão em cima de Scott Goodyear. Você na carona do Bob Rahal. Ele que é o 18º colocado, o Scott Goodyear o 17º. Esse motor Honda do Bob Rahal vai só até Laguna Seca. Está fora da prova o Frank Freon. Frank Freon fora da prova. Aliás, o Frank Freon não devia nem ter vindo, né? Porque o que ele teve de problemas durante os treinos não foi brincadeira. É a equipe Euro Motorsport do Antônio Ferrari, uma equipe ítalo-americana, se é que dá para chamar isso de equipe. Porque os caras chegam na sexta-feira de manhã, sempre tem problemas. E o problema do Frank Freon foi exatamente do motor. O Paul Tracy nessa volta baixou violentamente seu ritmo de corrida, fez a volta em 1 minuto e 51 segundos. O Jacques Villeneuve o acompanhou, mas o Al Unser já virou na casa de 1,52 e com isso ele já coloca 3,8. O Emerson Fittipaldi fez essa volta em 1,53, é um bom tempo, ele que vem no meio do pelotão. E o Maurício Gugelmin fez 1,55. Ele vem atrás, vem num bolo de pilotos que não tem um bom rendimento. A hora que ele conseguir limpar, o Maurício provavelmente conseguirá um melhor rendimento e ganhar posições. O Maurício está 4 décimos atrás do Willie Ribbs. Maurício é o 25º, o Willie Ribbs o 24º. O Marco Greco é o 27º. O Boesel perdeu 2 posições, é o 14º, está à frente do Arjen Lendijk. Esse Bob Rahal, eu dizia que esse motor no carro do Bob Rahal vai só até Laguna Seca, porque no ano que vem, Bob Rahal vai ter Mercedes Ilmo, o mesmo motor da equipe Penske, do Emerson Fittipaldi, do Al Unser Jr., e o mesmo motor também da Bettenhausen, da equipe do Stefano Johansson, que renovou o contrato com a Bettenhausen. Fórmula Indy 94, a marca da emoção.
essa briga entre Michael Andretti e Arie Luyendyk, lado a lado. Michael Andretti já ganha a 15ª posição. Deixa em 16º Arie Luyendyk. Tá aí o Michael, vai pra cima agora do Raul Boesel. Raul que é o 14º. Paul Tracy vai abrindo 1 segundo por volta. 4 voltas completadas. Ele tem 4 segundos e 12 de vantagem para o Jacques Villeneuve, que vai se mantendo bem também na segunda posição, abrindo 1,25 para o Al Unser Jr. O Emerson é o 8º. Ele está 1 segundo atrás do Adrian Fernandes. Aí você vendo também a telemetria do carro do Michael Andretti. Rotações por minuto. Você vê lá em cima a pressão do turbo. Essa faixa em cima, cor de rosa, é exatamente a pressão do turbo no motor do carro. Rotações por minuto você tem do lado esquerdo e milhas por hora você tem do lado direito. E lá em cima a pressão do turbo, como ele utiliza o turbo. Agora, por exemplo, está quase toda a pressão. 45% é o que ele pode usar de pressão no turbo. Aqui na Fórmula 1 não se pode usar 100% do turbo. Você na carona de Michael Andretti. Maurício Gugelmin, depois de 4 voltas, permanece em 25º, meio segundo atrás do Willy Ribes. Marco Greco é o 27º, está 1 segundo atrás do Hiro Matsushita. Quem está torcendo aqui pelo Maurício Gugelmin é exatamente o Alceu Gugelmin, o irmão do Maurício. Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente. Vamos saber o que o Maurício e o que o Alceu, os dois, estão preparando para 1995. Vamos agora com Luiz Carlos Azenha, sentindo como é que está o clima lá na equipe Dick Simon do Raul Boesel. José, Dick Simon recebendo a informação pelo rádio do Raul que o carro está saindo de todo lado e é por isso que o Raul não está podendo andar como gostaria nessa prova. A equipe Dick Simon preparada para fazer até 3 pit stops se não houver bandeira amarela. Um na volta número 15, outra na volta 31 e um splash and go, aquela paradinha rápida para completar o tanque na volta 47 se não houver amarela. Théo. Olha, o Raul está em 14º, ele está 6 décimos atrás do Scott Sharp, que é o 13º, e tem meio segundo de vantagem para o Michael Andretti. Esse, o Nigel Mansell, é o 5º colocado. Está atrás do Rob Gordon, só 6 décimos, você observa o Flash Gordon. Você viu a volta anterior, quanto que o Rob Gordon fez em milhas por hora. E depois o Nigel Mansell, que é o 5º colocado, o Mário Andretti é o 6º. O 7º permanece Adrian Fernandes. Emerson 8º, 1 e 3 atrás do Adrian. Aí a briga de Jacques Villeneuve e Al Unser Jr. Al Unser vai diminuindo em só 9 décimos. E chegando informações da equipe do Emerson na frequência que temos com a equipe Penske, DD. O Emerson Fittipaldi passou a informação que estaria dando um pouco mais de barra, de pressão na barra, uma pressão mais dura na barra dianteira do carro para tentar neutralizar um pouco o carro. E o Paul Tracy acaba de pulverizar. Ele fez uma volta de 1 minuto e 48 segundos. Aí vocês têm o Maurício Gugelmin. E é praticamente o mesmo tempo essa volta que ele fez, o tempo que o Rob Gordon fez no warm-up essa manhã. O Paul Tracy está realmente voando. Aí você tem também o trabalho do Maurício Gugelmin. Do lado esquerdo, rotações por minuto do motor, milhas por hora do lado direito. E no meio, a pressão do turbo. Você vendo o trabalho de Maurício Gugelmin no seu Reina Ford. Maurício, que é o 24º, já passou o Elite Rips, vai à caça de Alessandro Zampedri. Está 2 segundos atrás do Alessandro Zampedri. Ganhou a posição do Elite Rips. Vai tentando se recuperar Maurício Gugelmin aqui em Elkhart Lake. Raul Boesel se mantém à frente do Michael Andretti. Conseguiu ser rápido nessa volta. Tem 9 segundos de vantagem. Jimmy Vasser tem problemas, vai entrando nos boxes. Você mais uma vez na carona de Maurício Gugelmin. Vamos sentir a saúde do motor forte do Maurício Gugelmin. Observou essa freada aí? O trabalho do piloto, tanto no acelerador, no freio e também no câmbio. Luiz Carlos Azenha, Jimmy Vasser parece que está fora da prova. Exatamente, aparentemente um problema elétrico, ele está fora da prova, Théo. E o Maurício está bem dentro, acelerando, tentando se aproximar do Alessandro Zampedri. Está aí o Jimmy Vasser, fora da corrida. E naquela imagem que você tinha do Maurício Gugelmin, já deu para ver o Alessandro Zampedri, hein? Está chegando no italiano Zampedri.
E aqui em Elkhart Lake, a corrida é uma verdadeira festa. Para você que mora no Rio Grande do Sul, se parece muito com a corrida em Tarumã. Churrasco, famílias espalhadas por todo o circuito que fica no meio de uma floresta. E o Azenha já se dirigiu, está exatamente numa curva ao lado do público e vai mostrar como é essa festa aqui em Elkhart Lake pra gente. Hotel de todas as corridas da Fórmula Indy. Festa da torcida aqui em Elkhart Lake. E quem realmente vai fazendo uma festa dentro da pista é o Paul Tracy. Já abriu 6 segundos e 35 para o Jacques Villeneuve. E o Villeneuve não tem uma boa vida não, porque o Alonso Júnior vai diminuindo. Só está meio segundo do Jacques Villeneuve, o Alonso Júnior. Esse é o Robbie Gordon. A briga com o Nigel Mansell. A briga que vale a 4ª posição. Você na carona do Leão, Nigel Mansell, ele que é o 5º, também só está meio segundo atrás do Nigel Mansell. Aí está Adrian Fernandes. Um pouquinho atrás você vê o Emerson. O Adrian vai à caça do Mário Andretti. Está aí o Emerson. 8º colocado, 1 segundo e 2 só atrás do Adrian Fernandes. O Raul tem 4 décimos de vantagem para o Michael Andretti, é o 14º. Você agora no reinarismo do Adrian Fernandes, que vai completando a sua volta. Fez um bom trabalho também esse mexicano Adrian Fernandes, que no ano passado estreou aqui em Elkhart Lake. Bateu logo no início da corrida, mas vai fazendo um grande trabalho aqui na Fórmula Indy nesse finalzinho de temporada. É um piloto em alta. Completada a 8ª volta, nós temos um panorama da corrida que é o seguinte: mais uma vez o Paul Tracy, agora ele marcou 1 minuto 48 cravado, pela primeira vez na corrida. O Jacques Villeneuve, que tinha feito até agora a melhor volta em 1:50, fez 1:48.5, o Al Unser 1:48.6, depois vem Robbie Gordon, Nigel Mansell com 1:50, aí vem Mário Andretti, Adrian Fernandes e Emerson Fittipaldi com 1:51. Portanto, o acerto dos 3 primeiros colocados realmente é muito bom. O carro está tendo uma performance excelente deles e estão realmente usando muito pouca asa para ter velocidade em reta. Aliás, o que o Emerson tinha pego essa manhã era o acerto do carro do Paul Tracy, mas o carro dele não tem exatamente o mesmo rendimento. Os 3 vão batalhar pela corrida e tem o problema de combustível. E na última volta, o Maurício Gugelmin tirou 1 segundo para o Alessandro Zampedri. Lento, lento, você viu ali o Ed Stiver. E o Michael Andretti vai para cima do Raul Boesel. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Eu e a Lúcia contra vocês dois. Tá aí o Michael Andretti, problemas no pneu. Um pneu furado, lento, Michael Andretti. O pneu esquerdo traseiro. Vai deschapando. Pneu direito traseiro, melhor dizendo, vai chapando, ele já vai entrando nos boxes para a troca. O box dele é logo no início. Você vê aí, ó, travando tudo. Vamos ver como aconteceu. Estava atrás do Raul Boesel. Estourou, deu a impressão de estourar, ou então já vinha esvaziando, e ali foi para o espaço DD. Realmente o pneu estourou, ele vinha tentando se aproximar do Raul Boesel. E é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção: apesar de ser um autódromo regular usado para corridas, aí o motor dele apagou na saída, vai ter problemas do Michael para voltar, mas apesar de ser um autódromo muito bem conservado, com um piso excelente, ele também cria alguns problemas de pneu. Hoje, nesta manhã, alguns carros tiveram problema de um desgaste excessivo de pneu. Isso porque na parte de baixo os pilotos abusam muito da pilotagem e acaba desgastando o pneu. Aqui tem problema de combustível, de freio, de câmbio e também de pneu. Aqui é uma prova muito de cabeça. Tem de ser veloz e ao mesmo tempo poupar o equipamento. Aí está o Michael Andretti de volta à pista. Perdeu muito tempo. A entrada e saída do box aqui é lenta. Vai tentando se recuperar mais uma vez o Michael Andretti. Raul Boesel, 13º, Emerson 8º, está 1 segundo atrás do Adrian Fernandes. Jacques Villeneuve conseguiu abrir um pouquinho do Alonso Júnior, 1 segundo e 2. A diferença do Paul Tracy para o Jacques Villeneuve, depois de 9 voltas completadas, é de 7 segundos e 91. O Gugelmin que vem colado no Zampedri para ganhar a 20ª posição. Vamos saber agora do Maurício Gugelmin
quais são as situações, como é que é aqui nessa pista o desgaste do carro? Bem, o primeiro circuito longo, realmente, como autódromo que a gente tem na Fórmula Indy, tem uma dificuldade muito grande em relação aos pneus, que consomem bastante. Os circuitos tem várias curvas de alta que causam esse consumo. Também é um circuito que se usa muitas zebras e os pilotos têm a tendência de jogar terra no circuito. E existe também um problema grave de você furar um pneu devido a essas pedrinhas que entram no circuito. Mas no mais, são menos voltas, é uma coisa bom, que a Fórmula Indy geralmente tem corridas de 100 e poucas voltas, 200 e poucas voltas. Eu acho que vai ter uma sensação de acabar a corrida logo aqui. Só que é uma corrida com menos voltas, mas devemos ter 1h40, 1h45 de prova. Isso se não acontecer nada. Em termos de bandeira amarela, acidente, uma interrupção maior. No ano passado, a prova demorou 1h41 minutos. Agora, esse ano é aquilo que a gente já havia comentado, a corrida até esse presente momento, o Paul Tracy, ele está com uma média horária de 130 milhas por hora, o que bateria seguramente o recorde de duração da corrida, que isso equivale a 209 km por hora de média horária. E o Mansell vai que vai pra cima do Rob Gordon. Essa aí é a briga de cachorro grande, hein? Dois pilotos super agressivos, Flash Gordon e o leão Nigel Mansell. Essa briga que vale a 4ª posição, porque o primeiro é o Paul Tracy. O segundo, Jacques Villeneuve, terceiro, Al Unser Jr., Gordon, o quarto, o quinto, Nigel Mansell, o sexto, Mário Andretti, o sétimo vem colado no Mário também, o Adrian Fernandes, e o Emerson, oitavo, tentando se aproximar do mexicano Adrian Fernandes. Você vê lá atrás, ó, Rob Gordon, Nigel Mansell e aí Maurício Gugelmin. Maurício que vai à caça do italiano Alessandro Zampedri. Maurício é o 21º, o Zampedri o 20º. Mais uma vez, o trabalho, a telemetria do carro do Maurício Gugelmin para você. Olha como está perto do Zampedri. Vai se aproximando o Maurício Gugelmin, vai tentando fazer uma prova de recuperação aqui em Elkhart Lake. Maurício Gugelmin, que é o 15º no campeonato, tem 36 pontos. O Raul Boesel é o 8º colocado com 54 pontos. O Emerson está em segundo com 137 pontos, 56 atrás de Al Unser Jr., que é o líder do campeonato. Se a prova terminasse agora, Al Unser já poderia abrir a champanhe e comemorar o seu segundo título na Fórmula Indy. Aí o Nigel Mansell ainda não conseguiu ultrapassar o Rob Gordon. Depois tem uma briga muito boa também entre Mário Andretti, Adrian Fernandes e Emerson Fittipaldi. O Boesel é o 13º, está 1 segundo do Scott Schaff, que é o 12º, e tem a vantagem de 6 décimos para o Aaron Lendai, que é o 14º. É o seguinte, o tempo que o Rob Gordon está virando, ele fez essa volta agora muito... 52, o Mansell 1,52, o Michael, o Adrian, o Emerson, os três viraram na casa de 1,50. Aí está o Mansell, primeira marcha, segunda, pé embaixo, subida, e esse aí é o Scott Goodyear. Já no primeiro pit stop, Scott Goodyear. Seria cedo? Eu tenho a impressão que é muito prematuro ainda. Eles deveriam estar parando mais para frente. Era bom a Zenha confirmar para a gente, mas eu tenho a impressão que a expectativa de voltas de parada seria umas 6 voltas à frente. Como é que está essa história de troca-troca de pneus aí, de reabastecimento, Zenha? Pois é, o Emerson pelo menos para na volta de número 16. Agora eu vi o Telfab entrando e saindo dos boxes. Aparentemente algumas equipes decidiram entrar um pouco antes, então. Tá aí o Nigel Mansell. E você tem Lake. Ele tem 3 vitórias, o Emerson venceu 86, 88, 92, o Mário Andretti também tem 3 vitórias, 83, 84 e 87. E vamos saber do Emerson por que ele gosta desse belíssimo circuito aqui de Elkhart Lake. É um circuito como era quase todos os circuitos antigamente, muito parecido com o Interlagos original, curvas rápidas, curva em subida, descida. Eu acho que é o circuito mais bonito que a gente corre o ano inteiro. Ainda, lógico que com o automobilismo moderno tem lugares muito perigosos aqui por causa da velocidade excessiva,
mas é um circuito que todos os pilotos adoram pilotar aqui porque volta a ser o que era há muitos anos atrás. O Emerson, que conseguiu diminuir um pouquinho a vantagem do Adrian Fernandes, está agora 9 décimos atrás do Adrian Fernandes. Ele tem 13 segundos para o Dominic Dobson, que é o 9º colocado. O Gugelmin continua atrás do Zampedri. E o Mansell atrás do Rob Gordon. Quer porque quer a 4ª posição, é o Nigel Mansell. Agora o Paul Tracy começa a fazer uma prova de administração. Está administrando a vantagem que tem para o Jacques Villeneuve na casa de 8 segundos. O Villeneuve tem 1 segundo de vantagem para o Al Unser Jr. Em 2 voltas nós já recebemos a informação das equipes através da frequência de rádio. Rob Gordon e Nigel Mansell devem parar ao mesmo tempo para o pit stop. O Gordon deve entrar então logo no seu pit stop. Nigel Mansell também. Deus. E quem apareceu aqui em Elkhart Lake foi o Brian Herta. Ele, que é o piloto oficial da equipe AJ Foyt, está sendo substituído pelo Ed Schieber, que bateu forte na prova de Toronto, teve uma fratura de fêmur, já está recuperado, ainda utiliza muletas, mas tem todos os movimentos e deve voltar na prova de Laguna Seca. E o Brian disse que tem algumas propostas de várias equipes, que pode ser então que ele deixe a equipe AJ Foyt no próximo ano. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Curtindo a Fórmula Indy no Marlboro Media Center, na Hugo Boss, curtindo a emoção pura da Fórmula Indy, você jornalista, você convidado e curtindo também a beleza da coleção Primavera-Verão, a linha importada da Hugo Boss. Um grande abraço para você, jornalista, que vai dando essa bela cobertura para a Fórmula Indy, curtindo realmente a categoria mais competitiva do automobilismo mundial. Rob Gordon parece que vem para os boxes, por isso o Mansell passou muito fácil o Nigel Mansell. Vamos ver. Gordon, Mansell no carrossel, mas está cedo para tirar o pé. Deu pinta ali de ter errado alguma coisa o nosso Flash Gordon. Que o Mansell passou muito fácil e já abriu. E o Gordon vai ficando agora para o Mário Andretti, também para o Adrian Fernandes. Você vê novamente. Ali tem que fazer uma redução forte. Errou mesmo. Deixou para afiar um pouquinho mais dentro, fez a tangência errada, o Mansell colocou por dentro e levou. Deve ter inclusive errado, além de ter se aproximado muito rápido da curva, deve ter errado uma marcha, não conseguiu engatar e aí possibilitou o Mansell de passar. Vamos ver se ele entra no box nessa, ou se não na próxima os dois estarão vindo para o box. 15 voltas completadas e é impressionante o ritmo do Paul Tracy. Continua na casa de 1,48, indo embora de todo mundo, e agora o Rob Gordon passa lento na reta dos boxes e não foi para o pit. Ele deve estar abandonando a corrida. Interessante foi o Rob Gordon não entrar nos boxes. Aí está, ó, na saída do box. Lento na saída do box. Ganha a posição o Emerson, já é o 7º colocado. Vai ganhar também o Raul Boesel. E o Emerson na próxima volta pode entrar. É isso, Azeia? É isso aí, a equipe dele prontinha. A equipe do Al Unser Jr. também, aparentemente eles esperam a bandeira amarela. Pode entrar para a troca de pneus e reabastecimento. Esse é o líder, Paul Tracy. Tem 8 segundos de vantagem para o Jacques Villeneuve. Mais uma vez o Michael Andretti com problema e no mesmo pneu. Olha, o Michael tem de ir numa benzedeira, tem que fazer algum trabalho, porque já é a 3ª corrida que ele tem problemas de pneus. Tá aí o Michael, você vê toda a borracha do pneu na câmera colocada na traseira do carro. É o que está acontecendo, a gente tem uma informação, é de que tem muita pedra, muito detrito fora da pista, e isso é que está proporcionando esse furo constante de pneus. O azarado, por enquanto, foi o Michael Andretti, mas aquela parada do Scott Goodyear deve ter sido isso. E o problema do Rob Gordon, que vinha lento, aí está entrando no box ao mesmo tempo, hein? Jacques Villeneuve e Paul Tracy. Vamos observar Jacques Villeneuve e Al Unser Jr. Vão disputar a posição nos boxes. O Jacques um pouquinho na frente. Al Unser Jr. já parado na troca de pneus. Aí está a equipe Forsythe Rins e Jacques Villeneuve. Passou também, você viu na imagem, Marco Greco. Já fez a sua parada o Marco Greco. Jacques Villeneuve na troca. O Al Unser fazendo a troca. 13 segundos Al Unser Jr. Vai saindo, vai ganhar a posição. Vai saindo agora Jacques Villeneuve. Al Unser já vai passar. Demora para pegar Jacques Villeneuve. Passa Al Unser Jr.
é o segundo por enquanto ao Ansel Júnior, isso se todo mundo parar. E o Emerson também na troca de pneus e reabastecimento. Esse é o Ansel Júnior que já foi para a pista. Nigel Mansell também já fez a troca. Adrian Fernandes, Mário Andretti, uma confusão, um box todo tumultuado. 17 segundos para o Emerson, foi mais lento que o Ansel Júnior. Saindo Nigel Mansell, Giovanni Lavade e esse Paul Tracy, que não parou ainda. É o líder Paul Tracy não parou para a troca de pneus. Impressionante, todo mundo parando ao mesmo tempo, um grande tráfego dentro dos boxes. E agora é a vez do líder Paul Tracy. Ele vai parar numa situação muito cômoda, porque inclusive os pilotos disputando as posições atrás dele já pararam. Então agora ele vai entrar, tem pista livre para manter a sua liderança na corrida. Olha, o Paul Tracy, antes dessa volta, ele tinha 11 segundos para o Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve perdeu a segunda posição para o Ansel Júnior dentro do box. O Raul também já parou. O Maurício me parece que ainda não parou. Maurício Gugelmin não fez a sua troca. Daqui a pouco vem o Maurício. Esse Paul Tracy, o líder da prova, vai parando, está na troca de pneus. Vamos acompanhar o trabalho da equipe Penske com o Paul Tracy. Aí está Paul Tracy nos boxes. A equipe trabalhando ainda. A Ansel Júnior está longe. Está entrando agora na reta dos boxes. 15 segundos. Vai embora Paul Tracy. Vai voltar ainda como líder. Marco Greco, você vê aí na reta. Saindo o Paul Tracy. Uma vantagem boa para aquecer os pneus e se manter à frente do Ansel Júnior. Só agora passa o Ansel Júnior. E o Azen acompanhou toda a troca de pneus, o reabastecimento do Emerson, do Ansel e do Paul Tracy lá na Penske. Theo, não é por acaso que o Ansel está pintando o campeão 94. A equipe dele trabalha muito bem. Ele fez 12 segundos, o Paul Tracy fez 15 e o Emerson 18, porque o Emerson deu uma volta no aerofólio dianteiro do lado esquerdo, Theo. E agora está parando para o pit stop Theo Fabi e Bob Rahal. E a gente tem uma informação da kart que o Raul Boesel receberá um stop and go enquanto o Maurício Gugelmin entre para o seu pit stop. Raul Boesel receberá um stop and go porque ele saiu para cima do Erik Lewandijk quando estava saindo do seu pit stop. E o Rob Gordon abandonou a corrida com problemas de transmissão. Então aquela ultrapassagem que o Mansell vinha fazendo foi que ele tentou engatar, perdeu o ponto de freada e tinha problemas no seu câmbio. E o Raul Boesel acaba de entrar para fazer o stop and go. Eu queria ver se essa punição ia ser para o Nigel Mansell, para o seu Ansel Júnior, porque vai muito da cabeça de quem resolveu punir. O cara está saindo do box. Depois de fazer um reabastecimento, troca de pneus, ele disse que foi para cima do outro piloto. Tá aí o Maurício Gugelmin, já fazendo o seu pit stop. Eu queria ver se essa posição fosse para o seu Ansel Júnior ou para o Nigel Mansell. Aliás, a imagem que a gente viu dele saindo do box, Mansell, Mário Andretti, Emerson, Adrian Fernandes, poderia ter ocasionado muito mais irregularidade de ultrapassar a linha um outro piloto do que uma saída do Raul Boesel com o Erik Lewandijk. Não, a história é o seguinte, chega a informação agora. O Raul passou em cima do tubo do reabastecimento. E isso não pode. Então, retiro tudo que eu disse. Em cima daquela primeira informação, seria aquela observação. Mas ele passou em cima do tubo do abastecimento, em cima da mangueira. E isso realmente é proibido pelo regulamento da kart. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Aqui na manchete, você tem uma tarde em altíssima velocidade. Depois da Fórmula Indy, você vai curtir o Grande Prêmio de Michigan, a Stock Car norte-americana, a NASCAR e depois vai curtir também o Grande Prêmio de Goiânia de Fórmula Ford. Velocidade e emoção para você aqui na manchete. Aí está Bob Rahal, você na carona mais uma vez no bico do carro do Bob Rahal. E vamos mais uma vez aos boxes com o Luiz Carlos também. Estou aqui com o Dick Simon. What happened, Mr. Simon? I don't know. Raul must have had water or something in his eyes because they have blue uniforms, we have black and gold. Ok, ele está dizendo o seguinte,
o Raul devia ter água ou alguma coisa nos olhos dele ou alguma coisa na cabeça dele, porque ele parou no box do Arie Luyendyk, parou no pessoal que tem o uniforme azul, percebeu o erro, passou em cima da mangueira do box do Arie Luyendyk, veio para o box dele, o pessoal tem o uniforme amarelo. Desatenção do Raul Boesel, uma bandeira preta justa. Aí sim, é o que eu disse, se passou em cima do tubo, do cano, da mangueira de abastecimento, isso é proibido pelo regulamento da CAT. E o Raul Boesel, com esse problema, voltou na 17ª colocação. Na verdade, ele poderia ter ultrapassado ou passado em cima das mangueiras de troca, das mangueiras de ar comprimido de troca de pneu, não do tubo de abastecimento, porque ele fica recolhido e, além disso, ele é aéreo. Agora, o Dick Simon foi forte agora quando ele falou que o Raul devia ter com água nos olhos e tal para fazer isso. A equipe já prejudicou ele inúmeras vezes esse ano e o Raul nunca disse palavras tão fortes como o Dick Simon acaba de dizer. É com você, Azenha. O Dick Simon, antes de eu abrir o microfone para ele, falou em termos muito duros com o Raul, dizendo o seguinte: onde ele está com a cabeça? Será que ele está pensando em outra equipe? É esse o problema dele? Quer dizer, as coisas não andam bem não, viu? E o Raul Boesel andou conversando com seu Carl Haas ontem de manhã, tá ali na espera. Pole 3 é a primeira opção da Nilma Haas, mas o Pole 3 pode ir para a Rahal Rugard, que vai ter motores Mercedes Ilman, o mesmo motor da Penske. Então o seu Roger Penske pode liberar o Pole 3, mas para a Rahal Rugard. Se o Pole 3 não for para a Nilma Haas, a chance do Raul vai aumentando. Esse aí, o Adrian Fernandes, é o 6º colocado. O Emerson agora é o 7º. Está atrás do Adrian Fernandes, 3 segundos e 43. O Pole 3 é o líder, com 19 voltas completadas, tem 5 segundos e meio de vantagem para o Alwanser Jr. Alwanser tem 7 segundos de vantagem para o Jacques Villeneuve, o 4º colocado, Nigel Mansell, o 5º, Mário Andretti, o 6º, Adrian Fernandes, o 7º, o Emerson Fittipaldi. O Raul voltou na 17ª posição, Maurício Gujobin voltou em 20º lugar. Vamos sentir agora a saúde do motor Ilmo do mexicano Adrian Fernandes. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Quer levar uma vida saudável, alto astral, você devia parar com a carga. Você viu também fora do grande prêmio de Elkhart Lake. Então já temos o Rob Gordon com problemas de câmbio, Mark Smith, problema no motor, Ed Schieber também motor, Jimmy Vasser, problemas de câmbio, Frank Freon, problema elétrico, e o Claude Bourbonnet, que acabou passando reto. Esse Jacques Villeneuve, 3º colocado, 7 segundos atrás de Alwanser Jr. Pole 3 vai abrindo para o Alwanser Jr., tem agora 7 segundos de vantagem. O Emerson está 3 segundos e meio atrás do Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes, 2 segundos e 7 atrás do Mário Andretti. O Raul é que perdeu muito tempo naquela bandeira preta, no stop and go. É o 17º, está 6 segundos e meio atrás do Christian Danner. Após todos os pit stops, o que está acontecendo é o seguinte: o Pole 3 está virando cravado 1,50, 2 voltas seguidas, o Alwanser Jr. 1,51, aí vocês têm uma briga caseira, Dominic Dobson e Scott Sharp. O Nigel Mansell fez uma volta fantástica, foi a melhor dele na corrida, 1,48, com isso ele diminuiu muito a distância para o Villeneuve, e o Emerson Fittipaldi vem mantendo exatamente o mesmo ritmo que ele tinha antes do pit stop, portanto aquela um pouquinho mais de pressão aerodinâmica que ele deu na asa dianteira, mantém o carro dele em condições. Essa briga aí que vale a 9ª posição, Dominic Dobson e Scott Sharp, 2 carros da equipe Pac West. O Dennis Sullivan, que é o piloto de testes dessa equipe Pac West. Na 11ª posição aparece o Bob Rahal, o 12º, o Arie Luyendyk. Já falamos da situação do Raul Boesel para o ano que vem. Vamos saber agora do Marco Griff como é que está a sua vida em relação a 1995. Em 95 eu espero poder ter condições melhores em termos de equipamento, uma equipe logicamente melhor estruturada e poder ter melhores resultados, que é o que eu tentei fazer durante esse ano. No começo do ano foi muito bom, quando eu consegui a minha classificação em Long Beach, 13º lugar, durante a prova em 9º lugar. Quer dizer, existe um potencial, só que esse potencial precisa de ser desenvolvido e com uma equipe mais estruturada.
Marco Greco, que atualmente é o 26º colocado do Mundial de Fórmula Indy, tem 2 pontos. O primeiro é o Unser Júnior. No momento, ele teria 209 pontos. Se a corrida terminasse agora. E o Emerson, 143. Isso significaria, então, que o Al-Unser Júnior se a corrida terminasse agora, seria o campeão da temporada por antecipação. Daqui a pouquinho também você vai saber da vida do Maurício Gugelmin para o ano que vem. Vamos conversar com o Alceu Gugelmin. O Alceu, que é o irmão do Maurício, na realidade é um empresário que cuida realmente de todos os negócios do Maurício fora da pista. O Alceu que está acompanhando a prova, torcendo pelo Maurício Gugelmin, que atualmente é o 19º na corrida. Alceu, como é que está a sua situação e a situação do Maurício Gugelmin, os dois para o ano que vem? Essa história que pode ir também para Nilman Haas, pode passar para primeiro piloto da Chip Ganassi e até mesmo voltar para a Fórmula 1. O que tem de verdade nisso tudo, Alceu? Olha, Theo, existem todas essas possibilidades que você mencionou. Até o momento ainda está tudo em aberto para o Maurício no ano que vem. Ele tem um desejo muito grande de continuar aqui na Fórmula Indy de uma forma mais competitiva. A Chip Ganassi é uma boa possibilidade, como você frisou, ou no primeiro carro da equipe, ou a equipe se transformando realmente numa equipe com 2 carros competitivos e do mesmo nível, com troca de informações entre os 2 pilotos. Mas a verdade é que existem todas essas possibilidades e a gente está aqui conversando com várias equipes, mas não temos nada definido. Eu acredito que isso vai levar algum tempo ainda para ser definido. O que a gente tem certeza é que o Maurício vai estar num carro mais competitivo na próxima temporada. Você disse que no ano que vem a Chip Ganassi poderia se reestruturar e ser uma equipe realmente com 2 carros. Qual que é a diferença? Explica pra gente qual que é a diferença. O Michael Andretti foi para a Chip Ganassi, existia a única possibilidade que veio para a equipe, o Michael exigiu de que se mantivesse aquela estrutura de um carro só. Ou seja, não existe troca de informações entre os 2 carros. Isso é muito prejudicial para a performance de ambos. Mas é uma exigência, inclusive contratual, do Michael, e que não haveria nenhum outro carro na mesma oficina dividindo as atenções dele. Felizmente isso prejudicou bastante o Maurício e acredito que o próprio Michael saiu prejudicado com isso. Eu percebi, Alceu, no fim, agora nas últimas pelo menos 3 corridas, o Michael e até o próprio Maurice Num dando um pouquinho mais de assistência para o Maurício, ou pelo menos conversando. Isso realmente aconteceu? Aconteceu durante algumas provas, na verdade isso vem acontecendo mais quando há o interesse do Michael em obter as informações do Maurício. Eu acho que a vinda do Morris para a equipe ajudou um pouco nesse sentido, em que existe uma maior troca de informações, mas há uma tendência do Michael em tentar usar essas informações quando o Maurício encontra um bom ajuste, mas infelizmente o inverso não é verdadeiro. Quando ele tem um melhor ajuste, tem uma tendência de tentar esconder isso. Tá ok, Alceu, boa sorte para você, para o Maurício. Vamos ver se no ano que vem o Maurício possa realmente mostrar todo o seu talento e brigar pelas primeiras posições aqui na Fórmula Indy. Maurício continua em 19º lugar, Raul Boesel o 17º, Emerson o 7º. Temos 23 voltas completadas, Paul Tracy o primeiro, Al-Unser Júnior, 2º colocado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Gary Ariane won 24 voltas completadas, primeiro Paul Tracy, segundo Al-Unser Júnior, Jacques Villeneuve o terceiro, quarto Nigel Mansell, o quinto Mário Andretti, sexto Adrian Fernandes, sétimo Emerson Fittipaldi, oitavo Theo Fabi, nono Dominique Dobson, o 10º Scott Sharp. Raul Boesel permanece em 17º, Jean Pedre entre ele e o Maurício Gugelmin. Gugelmin o 19º. O Marco Greco agora é o 21º, está atrás do Hiro Matsushita. E você na carona com Stefano Hansson. Contrato renovado com a Bettenhaus em mais 2 anos. Bettenhaus que no ano que vem vai ter chassi Penske 94, um ano atrasado, e motor Mercedes Ilmo. E o Patrick Race anunciou também nessa semana, confirmou o nome do Scott Pruitt como piloto número 1 da equipe no ano que vem. A Patrick Race que volta à Fórmula Indy
como a equipe oficial da Firestone. No ano que vem vamos ter então a disputa de pneus Goodyear e Firestone. Essa Petronas Racing foi a equipe que o Emerson foi campeão em 1989. Vocês têm aí o Emerson Fittipaldi ganhando a posição em cima do Adrian Fernandes, beleza? O Emerson Fittipaldi, vamos ver se ele consegue continuar num ritmo bom, porque ele vinha virando na casa de 1,50, agora ele tem o Mário Andretti na frente dele, apenas 1 segundo e 4. E o Paul Tracy deu uma arrefecida no seu ritmo, ele agora está virando na casa de 1,50, o Al Unser Jr. vem nesse mesmo ritmo. Quem piorou um pouquinho foi o Jacques Villeneuve, que vinha virando na casa de 1,51, 1,52. Aí vocês têm a repetição da ultrapassagem do Emerson Fittipaldi. O Adrian Fernandes abriu a porta e o Emerson enfiou por dentro uma belíssima ultrapassagem. E com isso, o Jacques Villeneuve, que estava virando na casa de 1,52, 1,53, se distanciou demais. Ele tem agora cerca de 8 segundos atrás do Al Unser Jr. O Emerson passou e despachou o mexicano Adrian Fernandes. Agora é o sexto colocado. O Emerson está atrás do Mário Andretti, vai tentar se aproximar do Mário Andretti. O Emerson está 40 segundos atrás do canadense Paul Tracy, que é o líder. O Al Unser Jr. está 7 segundos e 7 atrás do Paul Tracy. Vamos ver na passagem o Emerson em relação ao Paul Tracy em termos de tempo de volta. O Emerson completou em 1,51. O Paul Tracy em 1,53. O Emerson está 2 segundos atrás do Mário Andretti. E vamos saber agora do Raul Boesel como é que é o acerto do carro desse longo circuito aqui de Elkhart Lake de 6.436 metros. É sempre compromisso, mas é uma pista de média e alta velocidade e que você, com longas retas, então você tem que usar pouca pressão aerodinâmica. Você vê que as asas que nós usamos é para conseguir ter que o carro de velocidade reta, e isso, em contrapartida, o carro fica bem sem estabilidade nas curvas, o que você tem que trabalhar bastante na parte mecânica. Bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito, exatamente porque o carro do Alessandro Zampedri está parado aí, ó. Italiano Alessandro Zampedri fora da prova. Bandeira amarela em todo o circuito. Devemos ter pit stop. Azenha, como é que está a movimentação aí nos boxes? Já está preparado o pit stop para o Al Unser Jr. A equipe do Emerson ainda está em cima do muro. Aparentemente não decidiu, não vai parar o Emerson. Al Unser Jr. vai entrar. Também estamos vendo que o Nigel Mansell se preparando, a equipe dele para a entrada. Al Unser já está aqui no box. Vamos ver quanto tempo dá a parada de box dele. 1, 2, 3, 4 segundos. O pessoal trocando os pneus, completando o tanque. Não, ninguém mexe nos aerofólios. Já está de saída com 10 segundos, seu José. Aí está o Paul Tracy em primeiro, Al Unser Jr., que era o segundo, fazendo o seu pit stop. Jacques Villeneuve vai pular para a segunda posição. Vamos ver também a atitude da equipe com relação ao Emerson e ao Paul Tracy. Esse é o Nigel Mansell. Passando o Paul Tracy, passando o Emerson, não entraram, pelo menos nessa volta não. Adrian Fernandes também no seu pit stop. Aí o Nigel Mansell voltando à pista, Adrian Fernandes parado. Troca de pneus e abastecimento, carro no chão, volta à pista o mexicano Adrian Fernandes. Por enquanto, sem movimentação do pessoal do Emerson. O pessoal do Paul Tracy vai se movimentando um pouquinho aqui à frente da nossa cabine. Temos 26 voltas completadas. A bandeira amarela permanece. Na próxima volta vamos saber a posição do Emerson com relação ao Mário Andretti, que também não parou, diminuiu muito a diferença. Era de 2,5, caiu para 1,7. Isso antes da bandeira amarela. Você vê o Emerson já com o Mário Andretti na mira. O Paul Tracy agora já tem o pace car à sua frente, já tem que tirar o pé. O Emerson ainda não chegou nesse pelotão não. É com você, Azenha. Emerson Fittipaldi não vai parar porque não há espaço a essa altura ainda para colocar mais combustível. O Emerson vai permanecer na pista. Ele passou uma informação para a equipe de que haveria uma bolha num dos pneus. A equipe está checando com o Emerson o desempenho do carro para dar mais informações depois. Céu. Na verdade, o que pode acontecer agora é o seguinte: a gente estava de olho na pista porque isso aqui é uma nova corrida e as características podem mudar. O Emerson, quando ele fez a ultrapassagem sobre o Adrian Fernandes,
ele caiu para casa de 1:49, ou seja, ele já vinha para um tempo próximo do tempo de Al Unser e Paul Tracy. Mas o Emerson tinha cerca de 40 segundos atrás do Paul Tracy. Então, com essa bandeira amarela, agora ele passa a estar 10, 12 segundos apenas atrás. Então, vai depender muito dessa estratégia da equipe, porque isso significa o seguinte: se não tiver uma bandeira amarela até o fim da corrida, pode ter aquele eterno problema de combustível que o Emerson já sofreu esse ano e teve que fazer um splash and go e acabou perdendo a corrida. Então agora a gente tem que ficar muito de olho na corrida, muito aquilo que vai acontecer, porque é toda uma nova estratégia e toda uma nova corrida. Disputa vem aí de novo. Aí está o Nigel Mansell de volta à pista, vamos ver a posição dele. Vamos ver a posição também do Emerson com relação ao Mário Andretti. Continuamos com a bandeira amarela e visitando a nossa cabine também o José Córdova, que corre aqui na América, corre no México de Fórmula 2, está acompanhando principalmente o Adrian Fernandes. José Córdova, como é que você está vendo a prova? Boa tarde a todos no Brasil. Faz muito tempo que eu não vou no Brasil, mas agora correndo no México e aqui nos Estados Unidos também. Eu tenho apoio da companhia Tecate, que patrocina o Adrian Fernandes, está fazendo uma corrida muito boa. Os brasileiros, eu creio que tem um pouco de problema, o Emerson vem em sexto. E o apoio todo meu é do México, vamos ver se eu venho para cá em 2 anos. Quer dizer que você tem planos também de vir para a Fórmula Indy? Eu inclusive moro aqui nos Estados Unidos, corro de protótipo aqui também, para a companhia Momo. E corro de protótipo no México e de Fórmula 2 também lá, mas o meu gol mesmo é vir para os Estados Unidos andar de Fórmula Indy. Tá ok, boa sorte para você. Obrigado, então, Zé. Obrigado a todos. Aí está o Michael Andretti no seu pit stop. Temos agora 27 voltas completadas, Paul Tracy o primeiro, Jacques Villeneuve o segundo. Esses não pararam, Al Unser Jr. é o terceiro, já parou. Está numa situação muito cômoda agora o Al Unser Jr. Para que você tenha ideia, ele só está 3 segundos atrás do Paul Tracy. Olha o Al Unser Jr. faturando mais uma e sendo o campeão em grande estilo, vencendo aqui em Elkhart Lake. A estratégia da equipe foi perfeita. Mário Andretti é o 4º colocado, não parou. O 5º Emerson Fittipaldi também não parou. O 6º, você vê aí o leão Nigel Mansell, já parou. Seu Fábio é o 7º, 8º Dominique Dobson, 9º Scott Sharp, o 10º o Adrian Fernandes. O Raul Boesio agora é o 16º. Maurício Gugelmin é o 18º. O Marco Greco, o 20º colocado. Aí está o Emerson. Ele que é o 5º colocado. Fórmula Indy 94. A marca da emoção. Continuamos com a bandeira amarela aqui em Elkhart Lake. 27 voltas completadas. Devemos ter mais uma volta com a bandeira amarela. Lembrando a você que a 15ª etapa do Mundial de Fórmula Indy acontece no próximo domingo às 2 da tarde, horário de Brasília. Você vai curtir mais um desafio em circuito oval, Grande Prêmio de Nazaré. Foi lá no ano passado que o Nigel Mansell se tornou campeão da Fórmula Indy. E hoje o Al Unser Jr. pode ser o campeão aqui em Elkhart Lake. O que não dá para entender é que a equipe pensa que faz uma estratégia para o Al Unser Jr. e para o Paul Tracy não. Porque se tivesse feito essa estratégia para o Paul Tracy estaria numa situação muito mais cômoda. Porque agora não é nada cômoda. É o seguinte, então, eu tenho certeza que o Al Unser Jr. tem que fazer mais uma parada. Isso é seguro. Então, o Emerson tem que fazer, o Paul Tracy também. Quer dizer, vamos ver agora com esse tempo que eles ficaram andando de bandeira amarela, quanto que eles vão retardar essa bandeira amarela. É com você, Azenha. Pois é, Dedê e Theo. A situação é a seguinte, o Roger Penske decidiu por essa parada do Al Unser Jr., ele está jogando, está apostando no seguinte, como ele completou o tanque, tem mais combustível agora que o Emerson e o Paul Tracy, se houver mais uma bandeira amarela longa, então o Al Unser não teria que fazer o seu terceiro, que seria o seu terceiro pit stop mais tarde na corrida, e aí sim poderia continuar na pista enquanto os outros pilotos todos teriam que entrar. É uma aposta, vamos ver se dá certo ou não. Bandeira verde. Relargada aqui em Elkhart Lake. Passa Paul Tracy em primeiro. Tem o Hiro Matsushita, que é retardatário. Já se livrou o Jacques Villeneuve. Um pouquinho mais atrás Al Unser Jr. O Mário Andretti é o 4º. O 5º Emerson. Olha, mas de qualquer forma, mesmo que o Al Unser Jr. perca tempo com essa parada, ele está numa situação muito boa. A estratégia, ele jogou, mas não jogou muito não. Ele jogou muito seguro. Porque se todo mundo vai ter que fazer mais uma parada, pelo menos o Al Unser Jr. já está garantido.
Se tiver mais uma bandeira amarela, não precisa parar. Se tiver de parar, ele está no bolo. Está em terceiro lugar, apenas 2 segundos do Paul Tracy. Foi um jogo muito seguro do Pence. Não entendo por que não fez isso com o Paul Tracy que estava liderando a prova. Não digo nem com o Emerson, digo com o Paul Tracy. O Emerson é o quinto colocado, está 7 décimos. Tem 7 décimos de vantagem para o Nigel Mansell. E está 4 décimos atrás do Mário Andretti. Está aí o Al Unser Jr. Tem tudo para ser o campeão aqui em Elkhart Lake. Seria o segundo título dele. Uma grande temporada do Al Unser Jr. 4 poles, 8 vitórias. Conseguiu também 7 recordes nesse ano. Ele só tem 1 segundo atrás do Jacques Villeneuve. Está com o carro mais pesado, mas em compensação está com pneus novos. Se aproximar do Jacques Villeneuve agora, um pouco complicado, mas pelo menos ele tem uma boa vantagem para o Mário Andretti. Tá aí o canadense Jacques Villeneuve, lutando para ser o estreante do ano, por enquanto, é o estreante com o maior número de pontos aqui na Fórmula Indy, uma grande revelação, o Jacques Villeneuve, ele que é o 8º colocado, ao lado do Raul Boesel. Isso no campeonato. Já passou Paul Tracy, passa Jacques Villeneuve, passa também Al Unser Jr. Mário Andretti, o Emerson vem colado no Mário Andretti. Traz com ele Nigel Mansell, que traz Theo Fabi. O Al Unser tem agora 5 segundos de desvantagem para o Paul Tracy. Está 1,5 segundos atrás do Jacques Villeneuve. Aí está o Jacques Villeneuve, passou o Paul Tracy, o Al Unser Jr. Um pouco mais atrás aparece o Mário Andretti e depois o Emerson. Impressionante nessa relargada que o Paul Tracy foi rápido, porque ele virou 1,50.7, o Jacques Villeneuve 1,52.3 e o Al Unser Jr. 1,53.4. Com isso ele abriu já de cara uma vantagem de 3,5 segundos. O Emerson Fittipaldi vem coladinho no Mário, mas os dois viraram 1,55. Com isso já estão 9 segundos atrás do Paul Tracy. E realmente, como o Theo dizia, os grandes estrategistas, ou seja, pelo menos que aparentemente têm a vantagem, é Al Unser Jr. e Nigel Mansell, que já tem um pit stop na frente dos outros e estão no bolo, estão brigando ali. Então qualquer coisa que acontecer, eles têm uma vantagem de já ter parado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Está aí o Jacques Villeneuve, segundo colocado atrás do Paul Tracy. Passa o Paul Tracy agora, completa a volta de número 30, faltando 20 para o final. E o Jacques vai tentando se aproximar do Paul Tracy. 2 segundos e 97 a diferença do Jacques para o Paul Tracy. O Al Unser está 2 segundos e 22 atrás do Jacques Villeneuve. O Emerson meio segundo só atrás do Mário Andretti. Abriu um pouquinho para o Nigel Mansell, abriu 1 segundo nessa volta. Raul Boesel, 15º. Maurício Gugelmin, o 18º. Marco Greco, o 20º. Frequência de rádio da equipe Penske, o Emerson Fittipaldi deve parar em 4 voltas na volta 34. E o Emerson vai que vai para cima do Mário Andretti. Vai tentando ganhar a 4ª posição. Tá aí o Emerson, vai na freada. Tentou na 4ª posição. Já é o 4º colocado, Emerson Fittipaldi. Vai tentando levar a decisão para Nazaré. O Emerson tem que terminar em 3º lugar hoje aqui. Mas aí também vai ter que torcer pelos resultados do Al Unser Jr. Se o Al Unser Jr. terminar em 1º lugar, a situação do Emerson já vai ficar muito complicada. E o Al Unser está em 3º, já fez a parada. Paul Tracy, Jacques Villeneuve, os 2 primeiros ainda não pararam. Fica aquela interrogação, será que o Al Unser vai ter de parar mais uma vez? É a emoção pura da Fórmula Indy para você. Hoje aqui o Emerson precisa tirar 13 pontos da vantagem que o Al Unser Jr. tem de 56 pontos. Então, se o Emerson ganhar a corrida, o Al Unser Jr. pode terminar em 6º lugar. Um acidente, passou o Maurício Gugelmin e vai ter mais uma bandeira amarela. Maurício Gugelmin passou ali. Muita poeira ainda. Pode ser o Arie Luyendyk. Exatamente, Arie Luyendyk. Arie Luyendyk está parado. Vamos ter uma bandeira amarela. Agora todo mundo nos boxes.
ficou parado no meio da pista. Uma posição perigosa ficou o Arie Luyendyk. Mais uma vez para você. Ele já passou reto ali. Quase. Pegou o carro do Hiro Matsushita que vinha passando. Ou errou, alguém tocou no Arie Luyendyk lá na entrada da curva. Olha só, mais uma vez para você. Passou o Stefan Johansson, passou o Adrian Fernandes. O Arie bateu de um lado da pista, passou o Adrian. Passou também o Bob Rahal, Stefan Johansson e o Giovanni Lavaggi. Bandeira amarela. Al Unser vai parar mais uma vez. Pelo menos essa é a informação. E o Emerson Azenha? Também vai parar, Theo. Agora todo mundo completando o tanque, é o último abastecimento. Por isso, o Al Unser também vem a última chance para ele na terceira parada completar o tanque de combustível e aí sim pode ir até o final da corrida, não tem que parar mais. O mesmo vale para o Emerson Fittipaldi, toda a equipe Penske pronta para a parada no box. E nessa parada da equipe Penske nós vamos colocar no ar a comunicação de Emerson Fittipaldi com a equipe Penske. E essa batida do Arie Luyendyk foi muito forte, hein? Ele deve ter inclusive se machucado porque é um trecho de alta. Aí está o Paul Tracy. E você ouvindo na frequência do rádio da equipe Penske a comunicação do box com o piloto. Wait for the tires, reset your meter and watch your speed limiter. Stand by, okay, there's some traffic, go, stay in. Fantástica a comunicação da equipe Penske, vocês puderam ouvir tudo, a equipe dizendo para ele ter cuidado, que os pneus ainda estavam sendo trocados, para ele ter cuidado com o limite de velocidade na saída dos pits e ter cuidado com o tráfego todo na pista. Agora, em tudo isso, quem se deu bem foi o Al Unser Jr., que saiu na frente do Paul Tracy. Vocês não estão vendo, mas é o líder da corrida. E aí tem o Maurício Gugelmin no seu pit stop. Aí está o Maurício Gugelmin, o carro sendo reabastecido. Ele que se livrou daquela confusão do Arie Luyendyk. Sobre o Al Unser Jr., eu acho que eu não preciso falar nada. É com você, Azenha. Só queria lembrar uma coisa, Theo, e que o Dedê comentasse isso. O Al Júnior entrou e foi mais rápido porque não trocou o pneu. O que isso pode afetar o desempenho dele a essa altura, tendo o Emerson e o Paul Tracy trocado o pneu, Dedê? Isso pode afetar bastante, principalmente no final da corrida, que um desgaste de pneu no carro dele, numa pista de alta velocidade, que você precisa do pneu para te dar aderência e te manter fazendo voltas de tempo baixo, poderá dar uma dificuldade grande ao Al Unser Jr. para disputar a primeira posição da corrida. Se ele estiver pensando no campeonato, que pode acontecer ele perder 2, 3 posições e acabar saindo com o título daqui. Mas seguramente, faltando ainda 18 voltas para a corrida terminar, é um pouco temerário ele ficar com esse jogo de pneus até o final da prova. Estamos com bandeira amarela ainda. E vamos saber do Emerson, que pode ser 2 vezes vice-campeão. Vamos torcer para que ele realmente reverta isso. De repente, alguma coisa errada aconteça com o Al Unser Jr. Mas vamos saber dele como é que ele vê o próximo ano da Fórmula Indy, a temporada 1995. Eu acho que eu estou na lista de espera, sou o primeiro, né? Que 2 vezes segundo está perto. Eu vou tentar o ano que vem, o máximo que eu puder tentar. Eu acho que a equipe vai estar muito forte ano que vem. Teoricamente vai ser, não está decidido ainda, mas eu acho que a maior chance é ser eu e o Al Unser Jr., os 2 carros. Acho que isso de uma maneira vai facilitar, apesar de a gente ter tido performance fantástica com 3 carros. Mas eu vejo o ano que vem com muito otimismo e eu sempre falo, né? Se fica chutando a bola na trave, uma hora ela vai entrar. Eu não tenho dúvida disso, que no ano que vem vai ser um ano muito melhor para o Emerson. O Paul Tracy, o Emerson não quis dizer, mas é certo que ele não fica na equipe Penske para o ano que vem. Só falta o anúncio oficial do Roger Penske,
Talvez esse anúncio aconteça só depois do término do campeonato, e com 2 carros na equipe, a situação melhora muito. Por exemplo, a estratégia da equipe para o Al Unser Júnior hoje foi perfeita. Muito melhor do que Pole 3, principalmente Pole 3, estava liderando a prova, sempre o mais rápido, foi perfeita. Com 2 carros, de repente eles fazem a estratégia certa para 2 carros, em vez de ficar pensando em 3. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Maurício, que é o 16º. O Raul Boesel é o 12º. Todo mundo já fez 2 pitstops. E o Paul Tracy é o líder. Na saída do box, ele acabou ganhando a posição do Al Unser Júnior. Paul Tracy é o primeiro. Al Unser Júnior está na 4ª posição, porque o Scott Sharp e Dominic Dobson, eles acabaram de parar para fazer o pit stop quando o carro passava aqui na reta com o Pace Car. Os 2 carros da equipe Pac West, que eram 2º e 3º colocados, pararam para o pit stop. E você viu aí uma mulher trabalhando no pit stop da equipe Pac West. Está aí, ó, inteirinho no seu vídeo. Na frequência de rádio, Maurício Gugelmin conversando com a sua equipe, dizendo que ele está bem de combustível até o final da corrida e ele não fará outro pit stop. Ele já é o 16º classificado na corrida e tomara que com isso ele consiga vir para marcar os pontos, que seria uma grande corrida para o Maurício Gugelmin, que largou na 25ª posição e conseguiu se recuperar muito bem. Olha, o Emerson, depois da parada do Scott Sharp e o Dominic Dobson, vai ser o 4º colocado. Então vai ser Paul Tracy primeiro, Al Unser Júnior segundo, Jacques Villeneuve terceiro, o Emerson o 4º colocado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. E você vai ter mais emoção em alta velocidade aqui na Manchete. Daqui a pouquinho, depois da Fórmula Indy, tem NASCAR, a Stock Car norte-americana, uma super corrida para você, Grande Prêmio de Michigan, e depois, diretamente da belíssima Goiânia, você vai curtir o Brasileiro de Fórmula Ford. Você vendo aí o calendário do ano que vem, uma grande novidade, no dia 5 de março, abrindo a temporada, o Grande Prêmio de Miami, mais uma prova em circuito de rua, depois tem Surfers Paradise, Phoenix, Long Beach, Nazaré e Indianápolis, 500 milhas em Indianápolis no dia 28 de maio. Depois vem Milwaukee em junho, Detroit também em junho, Portland em junho. São 17 provas no ano que vem. É o Kart Lake em julho, Toronto, julho, todo final de semana, coloque na agenda. Tem emoção pura da Fórmula Indy para você, porque vem Cleveland e depois Michigan. No dia 13, Mid-Ohio de agosto. Dia 20 de agosto, New Hampshire. No dia 3 de setembro, Vancouver. E o encerramento no dia 10 de setembro, o Grande Prêmio de Laguna Seca. Enquanto nós estamos com a segunda bandeira amarela, para vocês terem uma ideia do ritmo de corrida que vinha sendo desenvolvido, até a primeira bandeira amarela, a média horária da corrida eram 207 km por hora. Quando eles partiram depois da primeira bandeira amarela, a média estava em 193 e agora, já andando com bandeira amarela pela segunda vez, a média caiu para 188 km por hora. É com você, Azenha. Marco Greco paradinho aqui no box, já faz um bom tempo, a equipe mexendo no motor do carro e ele fazendo muitos sinais. É mais um resultado difícil para o Marco Greco, que tem passado nas últimas corridas mais tempo parado aqui no box, na verdade, do que na pista. Até lá. Olha, vamos esperar a passagem dos carros. Você vê aí bandeira amarela em todo o circuito. O Paul Tracy já vem para completar mais uma volta. Agora sim, a Paul Tracy primeiro, Al Unser Júnior segundo, Jacques Villeneuve terceiro, o 4º Emerson, o 5º Mário Andretti, o 6º o Theo Fabi. Isso com 33 voltas completadas. Faltando 17 para o final, mas o Paul Tracy já vem rapidamente completando agora a volta de número 34. 17 voltas para o final. Paul Tracy, Al Unser Júnior, Jacques Villeneuve, Emerson Fittipaldi, Mário Andretti, Theo Fabi, Nigel Mansell, o 8º Adrian Fernandes, o 9º Stefano Johansson, o 10º Raul Boesel. Foi muito bem na sua parada o Raul Boesel. Imagine se o Raul não tivesse aquela punição, o stop and go. Estaria ali entre os 7, 6 primeiros. O Maurício Gugelmin também foi muito bem nessa parada. É o 14º colocado. E o Marco Greco acabou de informar, está parado nos boxes. Aí está o Dominic Dobson, um pouquinho mais atrás, o Christian Danner.
Um dado muito curioso, nos 10 primeiros colocados não existe nenhum retardatário entre eles. Portanto, quando largar essa bandeira amarela, tivermos a verde, é corrida pura entre os 10 primeiros classificados da corrida. Olha, o Al-Unser terminando na segunda posição, marcaria 16 pontos. O Emerson Fittipaldi, em quarto lugar, marcaria 12 pontos. Então, se a corrida terminasse agora, o Al-Unser já podia estourar a champanhe e comemorar o seu bicampeonato na Fórmula Indy. Tem muita corrida ainda pela frente. Na Fórmula Indy fica difícil fazer prognóstico, mas que ele está bem próximo do título, isso está. São 34 voltas completadas, um total de 50 hoje aqui em Elkhart Lake. Uma outra notícia também do final de semana, oficial, é que o Gary Forsyth e o Barry Green já estão oficialmente se separando. Os dois que têm a Forsyth Green do Jacques Villeneuve, que é o terceiro colocado na prova. O Green vai ficar com o Jacques Villeneuve e possivelmente mais um carro. Esse carro também, o Alceu logicamente não falou, pode ser do Maurício Gugelmin. Tem conversa. Aí você vê o Marco Greco parado. Já o Forsyth se associou à equipe King, onde está o Scott Goodyear. E o piloto, 99,9% de chance de ser o Theo Fábio. Diz até que o Theo Fábio já assinou o contrato, ele que foi demitido da Haas, o Theo Fábio já assinou o contrato com o Forsyth, só falta então a oficialização desse acordo. Comunicação do Mansell com a sua equipe, ele está tendo um problema de controle na pressão do seu turbo, e o Dominic Dobson, que parou junto com o Scott Sharp, os dois na mesma equipe, terá que fazer um stop and go depois que a bandeira verde for dada, porque ele cruzou o box a 92 milhas por hora, quando o limite são 80. E aí, nessa próxima volta, a gente já deve ter a bandeira verde novamente. Esse Adriano Fernandes, oitavo colocado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Aumentando aqui em Elkhart Lake, daqui a pouquinho vamos ter bandeira verde, a relargada da 14ª e antepenúltima prova do Mundial de Fórmula Indy. O líder Paul 3, atrás dele Al-Unser Júnior, líder do campeonato, próximo de ser o campeão da Fórmula Indy. Mas o Jacques Villeneuve vai botando pressão em cima do Al-Unser Júnior. O Emerson também vem colado no Jacques Villeneuve. Tá aí, bandeira verde. Jacques Villeneuve vai tentando ganhar a primeira posição. Muito bem, Jacques Villeneuve. Mas Paul Tracy vai dando um troco. Jacques vai ficando. Muito boa largada no Jacques Villeneuve. Uma briga sensacional pela primeira posição. Excelente o canadense Jacques Villeneuve nessa relargada. Saiu de terceiro para primeiro. E deixou a briga toda agora também entre Al-Unser Júnior e Emerson Fittipaldi. Porque o primeiro é o Jacques Villeneuve, o segundo Paul Tracy. O Al-Unser Júnior é o terceiro, por enquanto. Ele vai botando pressão em cima. Olha o Nigel Mansell, foi para cima do Emerson. Ele que estava atrás do Theo Fábio e Mário Andretti também na confusão. O Mansell tentou ganhar ali a posição do Emerson e do Theo Fábio ao mesmo tempo. Não ganhou de nenhum dos dois. Mas complicou um pouquinho a vida do Emerson, que vinha colado no Al-Unser Júnior. Agora o Jacques Villeneuve você vê novamente. Enquanto o Al-Unser Júnior tentou colocar por fora, o Jacques foi por dentro. O Paul Tracy se preocupou com o Al-Unser Júnior quando viu um abraço. O Jacques Villeneuve já tinha passado. Ele saiu meio quadrado, o Jacques Villeneuve quase foi na terra. Mesmo assim, garantiu a primeira posição. Excelente manobra do canadense Jacques Villeneuve. Realmente maravilhosa a manobra do Jacques Villeneuve, e essa é a competitividade dessa categoria. Aquilo que a gente dizia, entre os 10 primeiros colocados não tinham retardatários, era uma nova corrida, tudo aberto, está aí a disputa, e a gente tem muita disputa até o final. Agora, impressionante o rendimento do Jacques Villeneuve, e o seu carro voltou para a pista muito bem equilibrado. Esse é o Nigel Mansell, que tentou também uma sensacional manobra, arriscou. É o leão Nigel Mansell. Eu tenho a impressão que o Mansell tem problema, ele foi ultrapassado, está sendo ultrapassado por outro carro, aparentemente deverá ser pneu. Aí o Nigel Mansell já avisou que vai entrar para os boxes. O Emerson vai tentando se aproximar mais uma vez do Al-Unser Júnior. O Jacques Villeneuve abre uma certa vantagem confortável para uma volta de relargada. O Paul Tracy tem colado ao Al-Unser Júnior. O Emerson é o quarto. O Raul Boesel, se o Mansell entrar, vai ganhar uma posição, porque o Boesel na relargada era o oitavo colocado. O Mansell já entrou.
Temos agora 36 voltas. Então, Jacques Villeneuve é o primeiro, Paul Tracy é o segundo, Al Unser Jr. o terceiro, o quarto Emerson, o quinto Teofábi, o sexto Mário Andretti, o sétimo Adrian Fernandes, o oitavo Raul Boesel, Maurício Gugelmin é o 14º. Faltando menos de 14 voltas para o final. A diferença do Paul Tracy para o Al Unser Jr. é de meio segundo. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Tudo bem? E Jacques Villeneuve vai acelerando, vai sonhando com sua primeira vitória na Fórmula Indy. A temporada de estreia do Jacques Villeneuve. Ele que foi o segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis. Repito, é o oitavo no campeonato, ao lado do Raul Boesel. Vai andando na frente dos 3 carros da equipe Penske. Agora o Al Unser Jr. também está usando a cabeça, porque o terceiro lugar dá para ele o título por antecipação. Lembrando que a próxima etapa da Fórmula Indy acontece no domingo que vem, às 2 da tarde, horário de Brasília, e você vai curtir toda a emoção aqui na Indy 94, a rede da emoção. Aliás, uma curiosidade, Theo, o Jacques Villeneuve, que é filho do falecido Gilles Villeneuve na Fórmula 1, ele é sobrinho do irmão do Gilles, Jacques Villeneuve, que ganhou a corrida aqui em Elkhart Lake em 1985. E uma outra curiosidade, quando eles relargaram nessa bandeira amarela, o Villeneuve virou 1,55, o Al Unser 1,57, o Paul Tracy 1,57, o Emerson 1,53 e o Mário Andretti 1,53. Para vocês verem a briga deles quando na outra relargada o Paul Tracy tinha saído com 1 minuto e 50 segundos, logo na primeira volta. Azenha, como é que está a vida do Marco Greco? O Marco Greco permanece no box, parado no box. Agora a informação da equipe Penske é a seguinte, do assessor do Emerson Fittipaldi, a informação é que o Emerson tem mais combustível no tanque do que tanto o Paul Tracy quanto o Al Unser Jr. Por isso, o Emerson pode enriquecer a mistura. Pessoal aqui achando que vai dar Emerson nessa corrida. Obviamente, a gente tem que ver na pista qual vai ser o resultado disso, Theo. Na minha opinião, o que pode complicar a vida do Al Unser Jr. é ele não ter trocado os pneus e ter os pneus muito desgastados nas voltas finais da corrida. Agora, com tudo isso acontecendo, nós já passamos alguma volta, mas é importante dizer que o Paul Tracy conquistou o ponto pelo maior número de voltas em primeiro lugar e agora ele passa a ter 109 pontos no campeonato. Paul Tracy já faturou 2 pontos nessa corrida então, pela pole position e pelo maior número de voltas na liderança da prova. A diferença dele para o Jacques Villeneuve, do Jacques Villeneuve para o Paul Tracy, é de 9 décimos. Do Paul Tracy para o Al Unser Jr., de 7 décimos. Do Al Unser Jr. para o Emerson, 1,5 segundos. O Raul Boesel é o oitavo, ele está 1,6 segundos atrás do Adrian Fernandes. O Maurício Gugelmin é o 13º. Faz também uma boa prova de recuperação. Quando você vê mais uma vez a largada, a super manobra do Jacques Villeneuve, o Paul Tracy tentou de todas as formas a recuperação da primeira posição, foi se preocupar com o Al Unser Jr. e esqueceu do Jacques Villeneuve. E o Jacques Villeneuve foi lá e detonou a primeira posição do também canadense Paul Tracy. É o dia da prova do Maurício Gugelmin. Ele é o 13º, está 1 segundo e 23 atrás do Scott Sharp. Só para lembrar você que o Maurício Gugelmin largou na 25ª posição. Já estão fora da corrida o Zampedri, o Willie Hirtz, Robbie Gordon, Mark Smith, Ed Stiver, Jimmy Vasser, o Frank Preon e o Claude Bourbonnet. Mais um fora, o Mike Groff. Mike Groff também fora. De motor Honda na corrida, então só tem o Bob Rahal. Está na 11ª posição, atrás do Stefan Johansson, à frente do Scott Sharp. O primeiro, Jacques Villeneuve, segundo, Paul Tracy, terceiro, Al Unser Jr., que vai acelerando para ser o campeão. Al Unser bem mais próximo do título. Ele pode terminar até o 5º lugar. Seria de perder posição para terminar em 6º do Emerson, para o Emerson, para o Teofábi e também para o Mário Andretti. O Nigel Mansell, depois de entrar nos boxes, trocar pneus mais uma vez, voltou na 17ª posição. Fórmula Indy 94, a marca da emoção.
Villeneuve recebendo toda a pressão do Paul Tracy. O Paul Tracy vai tentando se aproximar cada vez mais do Jacques Villeneuve. Já se distanciou do Al Unser Jr. A diferença que era de 9 décimos caiu para 5 décimos apenas. Em uma briga que o próprio Al Unser Jr. pode se aproveitar. Que o Jacques Villeneuve vai vender muito caro essa primeira posição. Ele que nunca venceu na Fórmula Indy, não tem nada a perder, está em 8º colocado, está em 8º lugar no campeonato, vai tentar de todas as formas essa primeira vitória dele na Fórmula Indy. Temos agora 39 voltas completadas. Faltando então 11 para o final. O Boesel está 1,7 atrás do Adrian Fernandes. O Adrian que vem colado no Mário Andretti. O Emerson não consegue se aproximar do Al Unser Jr. A diferença vai aumentando. Agora 2 segundos e 10. O Al Unser também vai ficando. Um ritmo muito forte. Vai imprimindo o Jacques Villeneuve e também o Paul Tracy. Mais uma volta completada. Volta de número 40, 10 para o final. 6 décimos a vantagem de Jacques Villeneuve. Essa é a briga que vale a primeira posição. Al Unser Jr. está 1 segundo atrás do Paul Tracy. O Emerson 2,20 atrás do Al Unser Jr. O Boesel que ficou um pouquinho com relação ao Adrian Fernandes. Maurício Gugelmin para ganhar a 12ª posição. E já marcar um ponto. Ele cai para 14º agora. Tem que passar então 2. Teria que passar só 1, mas perdeu a posição para o Dominique Dobson. É o 14º Maurício Gugelmin. Agora é impressionante o ritmo dos 4 primeiros colocados, porque eles estão virando praticamente igual. Essa volta o Villeneuve virou 1,50.4, 3,150.54, Al Unser 1,50.57, Emerson 1,50.67. Quer dizer, eles estão no mesmo ritmo, faltam 10 voltas para acabar a corrida num circuito longo. O Paul Tracy está indo para cima do Jacques Villeneuve. Isso pode colocar os 4 primeiros colocados alinhados entre si. E a gente vai ter, sem dúvida, até o final da corrida, muita disputa. E o Maurício Gugelmin, ele não fez uma volta boa, fez na casa de 1,55, mas ele vem ali a 3 segundos e meio atrás do Dominique Dobson, que está também 2 segundos e alguma coisa atrás do Scott Sharp. Portanto, ele ainda pode chegar numa boa classificação e marcar pontos. Olha, 8 pilotos já abandonaram a corrida, dos 30 que largaram. No ano passado, largaram 29 e 13 não terminaram. No ano passado, uma batida, um abandono, 5 problemas de câmbio, 1 problema elétrico e 6 problemas de motor. Eu lembro que aqui tem um problema de consumo de combustível. Então temos de aguardar a última volta, a bandeirada, porque muita coisa pode acontecer. Tá aí o Maurício Gugelmin. Fora da prova, Maurício Gugelmin. Ele que fazia uma prova de recuperação. Na frequência de rádio a gente tem informação que o motor do carro de Maurício Gugelmin teve problemas. Eu dizia, no ano passado, 6 abandonaram com problemas de motor. Tivemos até agora 4 problemas de motor com esse do Maurício Gugelmin. É uma corrida muito longa, os carros trabalhando sempre em altas rotações, altas velocidades, por isso tem de poupar equipamento. Esse Stefan Johansson, 10º colocado, Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Se você quer levar uma vida saudável, alto astral, você devia parar com a carne. Aí você tem Stefan Johansson na telemetria, você tem também o trabalho do Stefan Johansson no câmbio. Vai com a terceira massa, depois a força de gravidade. Essa linha horizontal. E o Maurício Gugelmin saindo do seu carro. Fim de prova para Maurício Gugelmin. A câmera colocada no carro do Maurício Gugelmin. Ele está abandonando então o seu carro. Maurício que vinha pela 14ª posição, ele que largou em 25º. O Paul Tracy continua meio segundo atrás do Jacques Villeneuve. Mais uma volta completada, 42, faltando 8 para o final. O Emerson vai tentando se aproximar do Al Unser Jr. Estava 2 segundos e 2 atrás, agora 1,4. Vai tentando se aproximar Emerson Fittipaldi de Al Unser Jr. Os 4 primeiros colocados, o Emerson foi o mais rápido agora com 1,50,57, enquanto
O Jacques Villeneuve e o Paul Tracy viraram rigorosamente igual. 1,51 em 15, 2, 1,51,01 o Al Unser Jr. O Emerson já deve, então, como ele tem mais combustível, está usando a mistura mais rica. É com você, Azenha. Marco Greco de volta à pista depois de mais de 10 minutos parado no box. Então. É o Marco Greco, que é o 22º. Agora deu para reparar também nessa imagem que o Paul Tracy está dirigindo mais confortável. O Jacques Villeneuve vai abusando mais. O Paul Tracy está mais confortável realmente. Esse é o Adrian Fernandes, que é o 7º colocado. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. E daqui a pouco tem mais velocidade para você. Você vai curtir a NASCAR, a Stock Car norte-americana, uma super prova em Michigan, e também a etapa de Goiânia do brasileiro de Fórmula Ford, os pegas entre Marcelo Carneiro e Pedro Bartelli pela liderança do brasileiro de Fórmula Ford. Tudo isso aqui na manchete. Aí está o Adrian Fernandes tentando se aproximar do Mário Andretti. O Adrian, que é o 7, o Mário Andretti o 6º. Raul Boesel vem pela 8ª posição, está atrás do Adrian Fernandes. 2 segundos e 4 atrás do Adrian Fernandes. Saiu o Al Unser Jr. para cima do Paul Tracy. Paul Tracy vai ficando. Um dos dois carros da equipe Penske, ou o carro do Paul Tracy ou o carro do Al Unser Jr., passou com um ruído muito ruim de motor. Bom, se for um dos dois, deve ser o do Paul Tracy. Porque o Paul Tracy é que vai ficando para o Al Unser Jr. e o Jacques Villeneuve vai abrindo. Está complicada a vida do Paul Tracy. Al Unser já vai ganhando a posição. Já é o 2º colocado, Al Unser Jr. Vai ficando o Paul Tracy. Vai indo embora Paul Tracy, olha só. Paul Tracy vai abandonando. A equipe Penske, essa é a equipe do Paul Tracy. Jacques Villeneuve agora está mais folgado para vencer pela primeira vez na Fórmula Indy. Paul Tracy voltou para a pista, passou reto, atalhou para chegar aos boxes. A realidade foi isso. Está indo para os boxes do Paul Tracy. Na frequência de rádio nós tivemos a informação do chefe da equipe pedindo para o Paul Tracy abandonar a corrida porque ele tinha realmente problemas muito sérios de motor. Saiu o Paul Tracy, parando, fim de prova para ele. Já tirou o volante, fim de prova para o canadense Paul Tracy. Enquanto isso, outro canadense, Jacques Villeneuve, vai se aproximando de sua primeira vitória na Fórmula Indy. Aliás, é uma curiosidade que acabou de acontecer no computador. O Paul Tracy, como ele chegou antes no box, cortou caminho, o computador deu ele com 44 voltas, ou seja, uma a mais que o Jacques Villeneuve, que o Al Unser e todo mundo, e um tempo de apenas 1 minuto e 13 segundos para a volta. Passando o Jacques Villeneuve, é o líder. Jovem Jacques Villeneuve vai acelerando para vencer. Al Unser Jr. é o 2º, vai acelerando para ser o campeão. Emerson o 3º, acelerando para adiar a decisão do campeonato. Mas nessa situação, a vida mais difícil realmente é do Emerson, porque o Al Unser Jr. tem de terminar de 6º lugar para trás. Se terminar de 5º para frente, já vai ser o campeão. Este Paul Tracy, fora da prova. E o Jacques Villeneuve vai tentando sua primeira vitória na Fórmula Indy. Olha, é uma vitória para coroar um bom trabalho desse jovem talento do automobilismo mundial, Jacques Villeneuve. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Tudo bem? Faltando menos de 6 voltas para o final. Menos de 6 voltas para o Unser Jr. ser o novo campeão da Fórmula Indy. Conseguir o seu 2º título na Fórmula Indy. Mas o Emerson está ali, atrás, acelerando. O Paul Tracy já teve problemas de motor. Aqui em Elkhart Lake tem realmente que esperar a bandeirada, porque muita coisa pode acontecer. É uma prova super desgastante para o equipamento em geral. Câmbio, motor, freio, e também tem de poupar combustível. É com você, Azenha. Essa é a grande preocupação no momento aqui no box do Al Unser Jr. Preocupados, sabendo
se vai dar o combustível para ele completar a prova ou não. Lembrando, se o Emerson terminar em terceiro e o Al Unser parar, o Emerson continua na disputa pelo título, Theo. Pois é, agora o ritmo de corrida subiu violentamente. O Al Unser Jr. eu tenho a preocupação dele com o pneu, mas também agora passa a ser de combustível, porque tanto ele como o Emerson Fittipaldi vieram para casa de 1,49 segundos, enquanto o Jacques Villeneuve continua na casa do 1,50. Se eles mantiverem um ritmo muito forte, o consumo de combustível vai sem dúvida aumentar, deixando crítica a situação dele para o final da corrida. Jacques Villeneuve completou já a volta de número 45, agora menos de 5 para o final. Ele tem 1 segundo e 3 de vantagem para o Al Unser Jr. O Emerson vai tentando se aproximar do Al Unser Jr. Está 1 segundo e meio atrás do Al Unser. O Raul é o 7º colocado, 3 segundos atrás do Adrian Fernandes. O Marco Greco, 21º, ele que perdeu muito tempo parado nos boxes. E eu lembro que a Fórmula Indy continua acelerando forte aqui nos Estados Unidos. No próximo domingo temos as 200 milhas de Nazaré, mais um desafio em circuito oval. Às 2 da tarde você vai curtir toda a emoção pura da Fórmula Indy aqui na rede Indy 94, a marca da emoção. Jacques Villeneuve primeiro, Al Unser Jr. segundo, Emerson terceiro, o quarto Theo Fabi, o quinto Mário Andretti, o sexto Adrian Fernandes, o 7º Raul Boesel. Já vem para mais uma volta Jacques Villeneuve. Quando ele passar agora, vão faltar só 4 voltas para o final. Isso significa então que temos 16 milhas para o final da corrida. Menos de 26 quilômetros para Al Unser Jr. ser o campeão da Fórmula Indy, para Jacques Villeneuve vencer pela primeira vez. E o Emerson está ali tentando se aproximar do Al Unser Jr. Só que a diferença aumentou um pouquinho. Agora 1 segundo e 7. E o Al Unser vai tirando a diferença para o Jacques Villeneuve. Agora 9 décimos separando o Jacques Villeneuve de Al Unser Jr. Esse aí, Adrian Fernandes, mexicano que é o 6º colocado, está à frente do Raul Boesel. E um ritmo fortíssimo de corrida, porque agora o Villeneuve fez 1:48,66, o Al Unser Jr. a melhor volta da corrida 1:48,19, o Emerson Fittipaldi 1:48,36. O ritmo desses 3 primeiros colocados é realmente muito forte. E o Raul, que vem em 7º lugar, está virando na casa de 1:51, um pouquinho mais rápido que o Adrian Fernandes e o Mário Andretti. Ele pode até ganhar posições até o final da corrida. Está aí o Adrian Fernandes com seu Reina Ilmo. Você vê também o trabalho do piloto ali na troca de marcha. São 29 trocas por volta. Esse câmbio aí do Adrian Fernandes que tem 6 marchas. Ou seja, 1.455 trocas de marcha na corrida. Haja câmbio. E o Al Unser, pelo que eu estou sentindo, ele quer terminar o campeonato, ser o campeão. Para ele, o campeonato terminar, de repente, com o título na mão, porque vamos ter mais 2 provas, depois de Elkhart Lake, Nazaré e Laguna Seca, ele quer terminar em grande estilo, quer terminar vencendo 9 vezes na temporada, quer ser o campeão vencendo 9 vezes na temporada. O recorde de vitórias pertence ao pai dele, o Unser pai, que em 1970 venceu 10 vezes na temporada. Dos pilotos em atividade, o Michael Andretti tem 8 vitórias e o Al Unser também tem 8 vitórias. 3 voltas para o final. Vem colado o Al Unser Jr. Vai tirando a diferença. 4 décimos agora. 3 voltas, 3 para o final. A melhor volta da corrida acaba de ser estabelecida por Emerson Fittipaldi, que virou 1:48,12, enquanto o Al Unser 1:48,26 e o Jacques Villeneuve 1:48,56. E eu estou vendo, depois é bom a Zenha conferir, praticamente todos os mecânicos da equipe Penske em volta do Roger Penske no box do Al Unser Jr. Agora é o final de corrida, é a hora H. Quem poupou combustível, quem poupou câmbio, freio, na realidade quem poupou o carro. É uma prova de velocidade e também para se poupar equipamento. Menos de 3 voltas para o final. O título da Fórmula Indy pode estar indo para as mãos de Al Unser Jr. Você vê toda a movimentação da equipe Penske. A equipe Penske que vai acelerando pelo seu 9º título na Fórmula Indy.
A Penske, que tem 89 vitórias na categoria, sendo 10.500 milhas em Indianápolis. É a equipe recordista de vitórias na Fórmula Indy. Já tem 8 campeonatos ganhos. Vai acelerando para faturar o seu nono. E está aí o Mário Andretti. Parado o Mário Andretti. Com isso ganha a posição Raul Boesel. É o 6º colocado Raul Boesel. Devemos ter bandeira amarela, pelo menos no local. Já pintou a bandeira amarela. No circuito todo ainda não. Com a bandeira amarela, aí não vai ter mais problema de combustível. Michael Andretti também fora. Aí está Michael Andretti. Fora da prova. Jacques Villeneuve completando mais uma volta. 2 para o final, 2 para o final. 2 para a primeira vitória do canadense Jacques Villeneuve na Fórmula Indy. 2 voltas para Al Unser Jr. ser o campeão. O Emerson vai tentando se aproximar do Al Unser Jr. Só que não adianta agora só ultrapassar o Al Unser Jr. O Al Unser tem de ter um azar, tem de ter um problema para terminar de 6º para trás. Porque até o 5º lugar, ele garante o título. Ele deixa as 2 últimas provas, Nazaré, no próximo domingo, às 2 da tarde, Laguna Seca, com amistosas. Jacques Villeneuve primeiro, Al Unser Jr. segundo, o 3º Emerson, o 4º Theo Fábio, o 5º Adrian Fernandes, o 6º Raul Boesel. O Scott Goodyear é o 7º colocado, o Stefan Johansson o 8º, Bob Rahal o 9º, o 10º Scott Sharp. Marco Greco, 21º. Maurício Gugelmin teve problemas com o seu motor Ford e está fora da prova. É a penúltima volta. Pois é, estamos indo para praticamente a última volta da corrida. Aparentemente o Al Unser Jr. não tem problema nenhum. Ele está fazendo pressão em cima do Jacques Villeneuve. Eu não acho que ele vai tentar uma ultrapassagem arriscada. Se ele sentir condições, realmente ele vai pôr para tentar ganhar a corrida. Porque nessa altura, provavelmente, ele deve estar pensando no campeonato. O campeonato importantíssimo para ele, num brilhante ano do Al Unser Jr. E aí vem eles para completarem e entrarem na última volta da corrida. Já vai pintar a bandeira branca para Jacques Villeneuve, indicando que é a última volta. Bandeira branca para Jacques Villeneuve. Bandeira branca para o Unser Jr. Passa também o Emerson em 3º. É a última volta. Menos de 6.436 metros separando ao Unser Jr. do título. Este norte-americano de 32 anos de idade, nascido em Albuquerque, no Novo México, começou a correr com 9 anos no kart. Com 20 anos de idade, estreava na Fórmula Indy. Em 83, para que você tenha ideia, a coincidência também, ele sentiu o sabor do primeiro pódio exatamente aqui em Elkhart Lake. No primeiro ano de sua temporada completa na Fórmula Indy, acabou chegando em 2º lugar aqui em Elkhart Lake. A primeira vitória na Fórmula Indy. Ele que está pintando como campeão da temporada 94, apareceu em 1984, quando venceu em Portland. Al Unser Jr. vai acelerando para o seu 2º título mundial de Fórmula Indy. Ele que venceu pela primeira vez em 1990. 2 vitórias às 500 milhas em Indianápolis, 92 e 94. Alfred Unser Jr. Uma belíssima temporada. 4 poles. Indianápolis, Portland, Mid Ohio, 8 vitórias. Venceu em Long Beach, venceu em Indianápolis, Milwaukee, Portland, Cleveland, Mid Ohio, New Hampshire, Vancouver. Para que você tenha ideia dessa temporada brilhante de Al Unser Jr., liderou 673 voltas em 1.799 disputadas. Vem pro finalzinho, vem para ser campeão Al Unser Jr. Não perde Jacques Villeneuve, vence Jacques Villeneuve. É campeão Al Unser Jr. Chega ao bicampeonato Al Unser Jr. Daí a vibração da esposa dele, da Shelley. Tenho certeza também, olha só o Jacques Villeneuve. Teria sido problema de combustível, cruzou e já parou.
Al Unser é campeão. Jacques Villeneuve vence. Emerson Fittipaldi é o terceiro. Daí o Roger Penske. Chegou ao seu 9º campeonato, Roger Penske. Emerson terceiro, tentou, batalhou, mesmo com o carro desequilibrado, chegou em terceiro lugar, garantindo, quase garantindo o vice-campeonato. Raul Boesel foi o sexto, o quarto Theo Fabi, o quinto o Adrian Fernandes. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Elkhart Lake com toda a festa do Jacques Villeneuve e com toda a festa também do título do bicampeonato de Al Unser Jr. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Ok, voltamos de Elkhart Lake com a vitória de Jacques Villeneuve e com o título do Al Unser Jr. Com você, Azenha. Mr. Penske, was a great championship. Thank you very much. We're thrilled based on the success, what Al's done and everybody else. I just take my hat off to everybody. Ok, Theo José muito feliz, obviamente, do jeito dele, né? Aquele jeito que não dá pulo, não. Bem comedido, dizendo que tem que tirar o chapéu para o trabalho da equipe dele, que afinal trouxe essa grande vitória para Al Unser Jr. Com você, Theo, o Jacques Villeneuve voltando a pé para cá, aparentemente acabou o combustível. Não chegaram ainda os dois pilotos da equipe Penske, Al Unser, o campeão, e o Emerson, que terminou em terceiro. Theo. Olha, uma bela vitória de Jacques Villeneuve, ele que chegou 6 décimos de segundo à frente do Al Unser Jr., segundo colocado, Emerson Fittipaldi o terceiro, Theo Fabi o quarto, o quinto Adrian Fernandes, o sexto Raul Boesel, sétimo Scott Coudia, oitavo Stefan Johansson, nono Bob Rahal, o décimo Scott Stapp, o 11º Dominic Dobson, o 12º o Christian Danner. Tá aí Jacques Villeneuve. É realmente a revelação da temporada, uma grande prova, um belo trabalho da equipe Forsyth Green, a equipe Forsyth Green que testou antes aqui em Elkhart Lake, já veio com um acerto básico e o Jacques Villeneuve soube então levar o seu carro à vitória. Uma bela vitória também para a equipe Penske, o título, o 9º título da equipe Penske, o 2º título de Al Unser Jr. Uma temporada brilhantíssima do Al Unser Jr. e também da equipe Penske. Al Unser Jr. tem 8 vitórias e ainda 4 poles nessa temporada. Tem 27 vitórias na sua carreira, o Al Unser Jr. e 7 poles. Ainda temos 2 provas para o final do campeonato. Ele pode igualar então ao recorde do pai dele, o Unser Fai, que venceu 10 vezes em 1970. Nós temos, assim que acabou a corrida, brilhante corrida do Jacques Villeneuve, esse garoto que aparece aí, fez realmente uma corrida segurando os leões atrás dele. Assim que acabou a corrida, o Roger Penske pelo rádio cumprimentou o Al Unser Jr., dando os parabéns, as congratulações, e o Al Unser Jr. disse: não, muito obrigado a você, é um prazer estar conduzindo e guiando para a sua equipe. E o Emerson Fittipaldi, pela colocação dele hoje, ele precisa de apenas 3 pontos para terminar o campeonato em segundo lugar. Ele praticamente tem assegurado o segundo lugar no campeonato em função dos pontos que ele tem. E a equipe Penske lutando então para colocar seu Dream Trio nas 3 primeiras colocações, porque o Paul Tracy é o 4º no campeonato e está próximo também de ser o 3º. Você viu ali o inglês Nigel Mansell, o ex-campeão da Fórmula Indy, comemorando com o Al Unser Jr., o atual campeão da Fórmula Indy. Saiu Al Unser Jr., 1994, campeão do Mundial de Fórmula Indy. É com você, Azenha. Emerson, o que você achou desse título do Al Unser Jr., dessa corrida? Foi uma grande temporada dele, não? Eu acho que ele foi uma corrida fantástica, estou muito contente que ele ganhou o campeonato e eu também estou muito satisfeito com o meu resultado hoje. Realmente o carro na corrida estava muito rápido. Ok, obrigado, Emerson Fittipaldi. Theo, é com você. Olha, foi um leão também, não tinha um bom carro e o Emerson ali lutando ainda, acreditando no título, chegou na 3ª posição e está próximo do vice-campeonato. A briga com a Al Unser pelo título vai ficar para o ano que vem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Elkhart Lake. Fórmula 1.